Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio. Agora eu vou corrigir, porque semana passada eu falei que a gente estava no 10º e eu sou péssima de conta, mas esse é o 9º episódio. Hoje está indo ao ar, segunda-feira, nosso 9º episódio aqui do Purple. E um episódio, todos os meus episódios são muito especiais. Hoje também é muito especial. Eu tô com uma pessoa aqui, na verdade ela é minha amiga. Ela não é famosa de Instagram, ela não é famosa da televisão, mas para o assunto de hoje, o tema de hoje, que é maternidade na real, eu só poderia trazer uma mãe real, uma pessoa como eu, uma pessoa como você que está assistindo, uma pessoa que vive a maternidade com... Não é sem glamour, porque é maternidade sem glamour, mas a gente tem o nosso glamour. É a maternidade nua e crua, sem frescura. E eu tô aqui com a Juliana Mendonça, uma grande amiga minha. Ju, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço. E assim, quando eu vim pra cá hoje, eu fiquei pensando, Carol, falei, que loucura, né? Onde eu me meti? Eu não sou influenciadora, não sou blogueira, não tenho milhões de seguidores. Sou uma pessoa comum. Aí eu fiquei pensando, poxa, pessoas comuns não são entrevistadas, né? Dificilmente você vê um podcast, uma conversa, um bate-papo com pessoas que vivem a real mesmo, aquela coisa verdadeira da maternidade, né? Então, assim, eu tô feliz, nervosa também, claro, mas feliz, porque é um mundo novo, é diferente, mas acho que vai ser tão legal a gente bater esse papo, conversar, tanta coisa para falar, né? Ficamos grávidas juntas e a gente tem muito em comum nesse sentido, né? Então, assim, agradeço até a oportunidade, que acho que vai ser legal para ajudar um monte de gente aí, o pessoal ouvir, que às vezes não quer falar, mas se segura para falar, né, em algumas coisas. Vamos ver. Acho que vai ser legal. Vai ser legal, vai ser ótimo. A gente vai falar aqui, gente, deixar muito claro, a gente vai falar sobre a nossa experiência, o nosso ponto de vista, que eu tenho certeza que é o ponto de vista de muita mãe, de muita mulher que está por aí, que são pessoas normais, que as redes sociais trouxeram uma grande ilusão para muitas pessoas e em todos os sentidos, né? A ilusão do dinheiro, a ilusão da fama, a ilusão da beleza e da maternidade também. A gente vê muita influencer que faz um trabalho legal de maternidade até um certo ponto, mas as coisas reais ficam mascaradas. A vida não é tão simples, tão fácil e tão bela como nas telas do Instagram. E a gente está aqui para mostrar isso, a gente vai falar a verdade, né, Ju? E sabe o que eu reparei? Esses dias eu estava olhando muito podcast e Instagram de mulheres que fazem essa parte da maternidade, né? Geralmente, quando não é famosa, é alguém que não era famosa e aí começou fazendo brincadeirinhas. Já reparou isso? Sim. Faz uma brincadeira engraçada sobre a maternidade para levar num sentido mais leve da coisa. Aí acaba ficando como? Conhecida, né? E aí já sai daquele foco da pessoa que era real, a pessoa era real, vivia uma vida real e fazia brincadeira em cima disso. E agora ela já tem milhões de seguidores, já não é mais o foco. Continua sendo engraçado, mas não é mais aquele foco da vida real que a gente tem, né? É verdade. Então vamos lá, Juliana. Vamos. Fala pro pessoal, fala pro meu público aqui no YouTube. A gente está chegando a quase 14 mil inscritos. São 98% mulheres. Ou seja, tem uma mulherada aí que vai te ver. Eita. E conta pra elas, quem é a Juliana? Será que eu vou ser polêmica? Que seja. Gente, aqui pode tudo. Não, é a minha opinião e a minha vida, como foi, né? Então, Juliana, eu sou fisioterapeuta, né? Me tornei mãe há 2 anos atrás. Com muita... Não vou dizer dificuldade, mas com muito estresse. Não sei se isso é o que você vai... Não sei se eu já estou ultrapassando aí o que você vai perguntar. Não, fica à vontade. Mas, assim, nunca foi a prioridade da minha vida ter filho. Eu sempre foquei no trabalho, né? Super independente, gostava de sair, gostava de passear. Então, filho, para mim, não era prioridade. Tanto que eu demorei muito a ter filho, né? Eu fui engravidar realmente com quase 38 anos. Mas é que tá, aí vem a vida e te apresenta uma pessoa. Eu também era solteira, namorava e tudo, mas nunca com foco em
em casar e ter filho. E aí eu conheci o meu atual marido, que era louco para ser pai. Né? Era louco para ser pai. Então, assim, eu resumo a minha vida. Você perguntou quem é a Juliana. Eu resumo minha vida antes do Gabriel e depois do Gabriel. Porque eu antes era focada no meu trabalho, na minha vida, na fisioterapia, porque a minha vida era trabalhar o dia todo. E depois que eu conheci meu atual marido, o Paulo, eu comecei a ver que tinha um outro universo, né? E ele querendo muito ser pai, muito, me pedia, me cobrava muito. Eu, agora não, agora não, agora não. Hoje, eu não vou dizer para você que eu me arrependo de ter demorado, né? Eu poderia ter tido filho antes, mas ao mesmo tempo também eu aproveitei bastante meu casamento. Então, assim, eu antes era a Juliana farrista, que só trabalhava. Hoje, né, eu consegui voltar para minha profissão como fisioterapeuta, mas sou mãe praticamente em tempo integral, né? Então, o resumo é esse. Antes e depois do Gabriel, né? Mas essa questão de você falar aí sobre ser mãe, entre aspas, tarde, eu acho que hoje muita mulher passa por isso. Eu acho que a maioria. Eu acho que hoje ser mãe jovem não é mais uma opção. Acontece, aconteceu, engravidei, enfim, mas eu não vejo mais umas meninas de 20 anos, eu quero ser mãe, vou ser mãe, 25 anos. As mulheres estão, primeiro, se formando, consolidando na carreira, realizando vários desejos, viajar, passear, enfim, pegar gente por aí, ser solteira, depois casar e depois ter filhos. E sabe o que eu vejo muito? Eu tenho amigas muito da minha idade que já têm filhos mais velhos, né? Tiveram um filho pequenininho agora, mas tem filha de 20, 22, 23 anos. E aí essas meninas ajudaram a mãe a cuidar do mais novinho. Sim. E aí eu escuto delas mesmo falando, não quero ter filho tão cedo, dá trabalho. Porque já tem essa noção, né? Como dá trabalho no ambiente que ela mora, né? A mãe dela mostra para ela como é difícil. Então, acho que também não é mais prioridade hoje em dia dessas meninas mais novas ter filho. E acho que tá certo, acho que é isso mesmo. Foi o que você falou, eu talvez não me arrependa, mas eu penso que hoje, como é que eu vou te explicar? Eu hoje fico mais cansada, né? Porque hoje eu tenho 41 anos, então assim, é mais cansativo para mim ter um bebê pequenininho, né? Eu acho que quando você é mais jovem, você tem mais energia da criança, né? Talvez nesse sentido role um arrependimento. Mas tudo é na hora certa, né? Tudo é na hora certa. Você não estava preparada, realmente. Não estava. Você não seria a mãe que você é hoje. Exatamente. Se eu parar para pensar que eu ia cortar aquela minha fase de farra, bagunça, viagem, você pra ter um filho, você é da idade da micareta. Você é da idade da micareta, né? Sou. E como fui. Eu também fui. Gente, mas pena que não se faz mais como antigamente, porque foi uma loucura. Eu ia só para mim, eu ia só para poder participar, porque eu sou muito rock and roll, né? Eu tenho tatuagem eu percebi que você foi pro Rock in Rio. Né? Eu sempre fui. Mas aí chegou uma época, né? A gente tem praticamente a mesma idade. Que lá pelos anos 2002, a moda era micareta. Gente, a gente não tá desvirtuando do assunto, não. Mas isso aqui a gente tem que fazer um parêntese. Era micareta. Que fase maravilhosa da minha vida. E os meus amigos eram desse negócio. Ou eu ia nesse negócio, ou eu ia ficar sozinha. Então eu virei, mas sem gostar. Não gostava, não. Ia, olhava e tal, com aquele abadá. Tinha um monte. Então, era dessa farra que eu tava falando. Mas eu ia por conta da galera, né? Porque o meu negócio sempre foi o rock and roll, mas você tem muito cara de ter sido micareteira. Gente, é muito. Eu tenho um irmão que eu adorava, então a gente ia pra todos, ia pra fora do Rio. Como é que vai ter filho? Nem pensava nisso, nem pensava. Porque a gente ia pra fora do Rio, ia pra Minas, ia pra Vitória, onde tinha micareta a gente ia. Então, assim, além de ser uma época que tinha menos violência, né? Então, a gente aproveitava mais a vida. Voltava muito mais de madrugada, não tinha hora pra nada. É verdade. Como é que vai ter filho assim, gente? Maravilhosa, época ótima. Juliana, fisioterapeuta, então engravidou 38, por aí, né? Então hoje você sente mais o cansaço, mas você teve, por exemplo, acontece muito, mulher depois dos 35, eu tive esse medo. Existe uma ultrassom que a gente vai fazer, né? Aquela, não sei o que, nucal, que é para ver se a criança vai ter alguma síndrome ou não. Nossa. O meu maior medo de ter filho depois dos 35 era esse. Você teve esse medo dessa... Pavor. Mas é engraçado, né? Porque
A gente foi mãe de pandemia, né? Grávidas na pandemia, Sim. na verdade, né? Engravidamos na pandemia. Aí eu tava pensando, qual foi o glamour na pandemia? Ficar em casa, comendo, vendo televisão, grávida, Vendo lives. vendo live. Era a época Show. da live. E não trabalhava, ninguém estava trabalhando naquela época, né? Tava todo mundo parado dentro de casa. Esse foi um do glamour. E qual era o outro glamour? Fazer exame e saber que seu neném estava maravilhoso, estava bem. Porque, além da pandemia, da doença que a gente não sabia o que podia afetar no bebê, né? Naquela época, o pessoal ainda não tinha essa noção. Ainda tinha isso. Eu, com 38 anos, apavorada, que, né? É translucência nucal, né? Isso, não é essa? isso. Esse nome Translucência mesmo, nucal. translucência. Enquanto você não faz aquele exame, você não relaxa, né? Ainda mais vindo de uma pandemia. Foi. Porque eu não sabia se eu tinha tido Covid, não tinha, se tinha pego, né? Até então, naquela época, a gente tinha bastante sintoma, né? Então, uma loucura. Eu demorei muito a engravidar, né, Carol? Assim, eu digo que eu parei de tomar remédio com 35 anos, eu acho, 34 para 35 anos. Foi quando o Paulo no meu ouvido, né? Vamos tentar. E eu falei, tá bom, vamos tentar. Eu demorei uns 2 anos para ter filho, mais ou menos, né? Fizemos até exames para saber se tinha algum problema, não tinha nada. E aí a gente foi viajar. Vamos viajar, vamos passear, vamos ver o que é. Vamos relaxar, como todo mundo diz, né? Viajamos, ficamos um mês fora. Aí quando eu voltei, praticamente já estava grávida. E aí foi em janeiro, em março veio a pandemia. Então, assim, começou a minha paranoia maior, eu acho que foi do Covid. Que eu tinha medo de estar infectada e não saber o que ia acontecer com o bebê. Aí depois começou a me pesar a idade e o que poderia acontecer com o neném. Só que assim, eu tive médicas maravilhosas, né? A doutora Poliana, maravilhosa, ela... Não, fica tranquila, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Você não é tão mais velha assim. Uhum. Mas e aí? Você vai ficar só no achismo? É verdade. Aí fiz a translucência nucal, deu tudo bem, graças a Deus. Mas o Gabriel nasceu antes, né? Isso aí é uma outra parte também Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá e vai ser logo, porque a gente vai falar agora da gravidez durante a pandemia. Eu me lembro, a gente realmente... Como é que foi pra você, Carol? Olha só, inclusive eu vou falar sobre isso. O meu podcast, normalmente, quem fala é meu convidado, tá? Só que a Juliana é minha amiga. E nós, Não, vamos bater papo. Nós estamos dividindo experiências e passando as experiências nossas para vocês. Então, ela vai me fazer pergunta e eu vou responder também, tá? Então, vocês vão conhecer um pouquinho de mim que vocês não conhecem. Porque a Carol fala muito bem, ela tem muita história para contar, ela tem que eu não costumo falar de também. mim, não, mas, assim, a nossa história é muito parecida. Você engravidou, você descobriu em janeiro, né? Descobri em janeiro, isso. Eu descobri em dezembro. Porque nossos bebês têm 1 mês de diferença. Minha filha é 1 mês mais velha do que o Gabriel. Eu não sei se você lembra, mas você me falou que estava grávida. Aí eu virei pra você e falei assim, eu tô suspeitando que eu tô grávida. Aí você virou, não esqueça, você virou pra mim e falou assim, faz logo esse exame. Ai, se eu fosse você, já tinha feito logo. Exatamente. Eu não esqueço disso. Foi, exatamente. Eu engravidei em dezembro. Eu sei o dia que eu engravidei, dia 5 de dezembro. E dezembro, janeiro, fevereiro, março começou a pandemia. Ou seja, 80% da nossa gravidez foi dentro de casa. Exatamente. Eu me recordo que foi bem complicado, sozinha, porque era uma época que a gente não podia sair, né? Março, abril, maio, era proibido sair na rua. Se você saísse, era até preso, né? Tinha essas coisas loucas. Enfim. E como é que fazia para fazer enxoval? Como é que a gente fez enxoval? Eu fiz pela internet. Como é que você fez isso? Como é que foi o seu processo de comprar as coisas pro seu filho? Como é que foi? Eu fui muito louca, porque eu não fiz nada praticamente. Até aquela fase, ele nasceu em setembro, né? Até aquela fase, eu acho que foi agosto. Agosto já começou. Foi junho ou julho começou a dar uma amenizada? Sim, foi julho, Foi por aí, né? E aí começou a abrir algumas coisinhas e tal. Pouquíssimas coisas eu comprei pela internet. Porque eu não sabia negócio de tamanho, eu estava muito perdida. Recém-nascido, RN era muito pequeno, aí eu não sabia que tamanho que ele ia ser. Eu não quis comprar pela internet porque eu não tinha essa experiência de tamanho. Eu tinha que pegar na mão para ver, sabe, o que é um RN? RN é assim, né? Também não tinha a menor noção. Eu não tinha noção de nada. Ainda mais na pandemia, que você não sai numa loja para ver nada. Então, eu fiquei protelando muito. Falei, não vou comprar nada agora, porque eu não sei tamanho de nada. Acho que cheguei a ganhar da minha mãe uma peça ou outra, mas quando a coisa começou a ficar um pouquinho melhor, que começou a abrir abre metade da loja,
Não tinha umas coisas assim? Tinha. Entra pouca gente na loja. Tinha até código para entrar em algumas lojas. Tinha. Eu coloquei uma máscara e fui com o Paulo pra rua. Aí eu tinha um amigo que tinha loja. Cheguei até a ir a shopping, não me lembro bem. Só que próximo dele nascer, a coisa ficou bem mais tranquila. Aí foi aquela correria louca, né? Montar quarto, que eu não tinha nada do quarto. Corri para comprar roupa. Só que eu vi também que o Gabriel não era muito grande. Então aí eu comecei a comprar as coisinhas menorzinhas. Aí foi tranquilo. Isso aí até que foi tranquilo. Mas eu realmente esperei. Quer dizer, não esperei. Quando eu vi que o negócio, que ele ia nascer, aí eu comecei a correr para fazer. Mas não comprei muito pela internet, não. Eu não tinha essa noção de tamanho. Fiquei meio perdida. Eu acho que eu e o Bruno, a gente ficou tão surtado que quando foi em abril, a gente comprou tudo pela internet. Móvel, berço, cortina, tudo. A gente comprou tudo. Não sabia o que ia acontecer, né? Era assim, o pessoal do condomínio que a gente morava achava que, gente, eles são loucos, eles são o quê? Contrabandistas, a Todo quantidade dia chega encomenda. de coisa que chegava. Porque o que acontece? A pandemia deixou a gente muito ansioso e, ao mesmo tempo, depressivo. Era uma loucura. A gente não sabia o que fazer e a falta do contato com outras pessoas, a gente em casa. Com a família, né? A gente querendo que a família visse a gente grávida, acompanhasse a nossa gravidez. A sensação que dava era que o tempo estava passando e ninguém estava vendo ali a gravidez, né? Isso. E a gente queria suprir isso de alguma forma. Então eu falei, vamos comprar e vamos transformar isso tudo numa festa. E era sempre uma festa, cada pacote. Eu já demorei a ter filho. Meus pais, meu irmão já teve filha, né? E não queria mais filho. Então era praticamente o único neto, que é o neta, né? Na época, que ia vir. Aí era foto da barriga, foto dentro de casa, foto na varanda para poder fazer as fotos da barriguinha. Gente, foi uma fase muito louca, né? Muito louca. Fora o psicológico, né? Eu ainda fiquei literalmente sozinha. Porque o Paulo ficava embarcado. Na época, se testava, não estava positivo, embarcava. E aí, muita gente sendo contaminada dentro de embarcação. Então, quem não está contaminado, dobra. Então, a minha gravidez quase que toda, eu fiquei praticamente sozinha mesmo. Meus pais mais velhos, já tem mais de 60 anos, eu não queria encontrar com eles, não saía de casa, o Paulo embarcado, às vezes não podia desembarcar para não se contaminar, ficava com medo de ir para casa também, porque muita gente se contaminava nessa volta para casa. Eu fiquei literalmente sozinha, tinha acabado de me mudar, lembra? Eu tinha acabado de me mudar. Então eu estava morando num condomínio que eu não conhecia ninguém, quer dizer, ninguém já se conhecia, porque ninguém saía de casa, condomínio deserto. Não conhecia ninguém, me mudei na pandemia, grávida, longe dos meus pais e longe do marido. Só com muito Netflix, ficar paranoica, né? E comendo, né? Comendo. Bom, e não ficou, né? Que bom, tá Graças viva. a Deus, não. Ocupei minha cabeça, assim, fui treinar dentro de casa, porque a gente acaba fazendo os exercícios que tinha que fazer dentro de casa. Tentei, na medida do possível, quando liberava alguma coisa, descia para caminhar lá pelo condomínio. Tentar manter a cabeça sã, né? Porque senão você pira, né? Pira. E aí passou a gravidez e Gabriel nasceu. Você teve alguma intercorrência, algum problema? Eu sei que teve, mas você tem que contar. Foi bem complicadinho. Eu tinha 6 para 7 meses. E aí, eu todo dia, quando o Paulo tá embarcado, a gente se fala. Não, a internet pode estar uma porcaria. Ele trabalha embarcado? Trabalha embarcado, ele fica 1 mês lá e 1 mês em casa. Esse lá é aonde? Lá é dentro de um navio, na bacia de Campos, no meio do mar. Nem eu sabia disso. E a internet é muito ruim, né? A internet que eles fornecem é muito ruim. Quando tá perto da costa do rio, assim, ainda pega o sinal do celular. Então, por que eu tô contando isso? Porque mesmo com uma internet ruim, a gente conseguia se falar. Mesmo que rapidinho ali. E aí eu tava com 6 para 7 meses. Ele já tava mais de 1 mês embarcado. E aí ele ficou... Na quinta-feira ele virou para mim e falou assim, Ju, eu vou ficar sem sinal de internet, mas domingo... Não foi isso, não. Ele falou pra mim que ele ia ficar uns 4 dias sem internet. Porque ele ia pra longe e tal, mas que assim que ele tivesse internet, que ele me procurava. Tá bom. Passou 4, passou 5, passou 6. Maldei aquilo. Eu falei, tá, alguma coisa estranha. Porque mesmo que ele fique com uma internet... Ele dá um jeito. A gente fala por outro aplicativo, ele me liga do navio, que é uma porcaria a ligação, mas ele me liga. Aquele sexto sentido de mulher, né? Do lado bom e pro lado ruim, a gente... Aconteceu alguma coisa, não é possível. Aí passou uns 6 dias, eu falei, não, eu vou ligar pro comandante amigo dele de um navio próximo, que eu tentei ligar pro navio dele, não consegui.
e vou procurar saber o que tá acontecendo. Aí liguei para um comandante amigo dele e falei, Paulo tá sumido e tal, já tem uns 6 dias que ele não entra em contato. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Falei, mas tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem. Tá bom. Fiquei com aquilo na cabeça, liguei pro meu pai, falei, cara, tem alguma coisa estranha. O Paulo falou que domingo ele estaria na costa do Rio e ia ter sinal. Não tem sinal. Aí, cara, foi uma coisa assim, louca. Quando deu, acho que no dia seguinte de manhã, toca meu telefone e o Paulo me ligando. Já chorando, desesperado. Falando, cara, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia ver meu filho nascer. O navio pegou fogo. Exatamente no setor onde ele trabalha. Foi de grande proporção. Foram 2 andares de incêndio. Foi uma loucura. Aí, o que aconteceu? Como foi no setor dele e eles ficaram à deriva, eles perderam toda a eletricidade do navio, eles ficaram boiando, esperando resgate. Meu Deus. Então, ele não tinha como se comunicar. Só que sabiam, os navios em volta sabiam que tinha tido um acidente no setor onde ele trabalhava. E eu grávida, o que o pessoal fez? Não vamos contar para ela. A gente não sabe quem são os feridos. Né? Não sabiam quem eram os feridos, tinha gente ferida. Aí ele me liga chorando, pegou fogo, incêndio, não sei o quê. A gente ficou à deriva, o navio passou da marinha, resgatou eles. Gente, que loucura. Aí resgataram eles pro sul, ele foi pro sul, quando chegou no sul ele me ligou. Naquela semana, comecei a passar muito mal. Eu já estava entrando pro 7º mês. Eu comecei a me sentir mal, parecia que tinha uma coisa me sufocando aqui no pescoço, sei lá, uma coisa esquisita. Aí, eu liguei para um cardiologista que é muito amigo nosso. Ele falou, Juliana, vem aqui no consultório, vamos ver como é que tá. E ali eu descobri minha pressão alta. Eu desenvolvi uma pressão alta na gravidez. Diz ele que por talvez algum trauma, alguma coisa assim, mas que durante a gravidez eu ia resolver. Cara, minha pressão ficou absurda de alta. Eu segurei, assim, durante os 7 meses, o 7º mês todo, né? Eu tentei segurar, aí me passaram aqueles exames todos, Holter, mapa, sei lá o quê, minha pressão 20 por 18. E a única coisa que eu senti era um incômodo aqui na garganta, parecia que estava me apertando. Aí minha médica, um dia eu fui pro shopping, terminar de comprar umas coisinhas. Aí a minha médica, Juliana, olha só, o resultado do seu exame saiu. Paulo já estava em casa, já estava tudo bem. Ele não foi um dos que se acidentou, foram outras pessoas. Ele ajudou só no resgate, no socorro. E aí ela falou, não vai pro shopping não, você tá indo pro shopping, não vai pro shopping não. Vai pra perinatal. Falei, por quê? Sua pressão tá muito alta, dependendo do que tá acontecendo aí, você vai nascer agora. Eu de sandalinha. Já tinha arrumado a bolsa? Nada. Todo mundo fala, arruma essa bolsa, hein? Não falam isso pra você? Fala. Falei, não, garoto vai nascer agora não. Eu queria esperar até 40 semanas. Eu não queria normal. Eu queria cesárea, mas eu queria esperar o máximo que pudesse. Ela, não. Aí eu fui pra perinatal. Quer dizer, aí já tava. Ele podia começar a entrar em sofrimento, né? E ele não tava já crescendo tanto como deveria. E aí ela falou, olha, hoje é quinta, ele nasce terça. Não tem mais o que esperar. Aí a correria. Aí que foi a correria que você falou. Terminar de montar o que faltava, porque o Paulo é muito ansioso, por ele já estava tudo pronto. E como ele ficou muito tempo fora, quando ele chegou, ele queria resolver a vida, né? Aí a gente correu para terminar as coisas, assim, de uma quinta para uma terça. Mas deu tudo certo. Aí acabou que ele nasceu de 36 semanas, quase 37, né? Mas nasceu bem, nasceu saudável, nasceu direitinho, mas nasceu muito pequenininho, né? Por conta podia ter uma pré-eclâmpsia, né? E foi isso. Aí a loucura foi essa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu me lembro de você ter comentado comigo do incêndio, enfim, e que não te contaram, enfim. Aí você internou e teve uma cesárea, Gabriel nasceu. Aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Eu acompanhava muito grupo de WhatsApp, de negócio de mãe, páginas de maternidade no Instagram, até ficar um pouco, um tanto quanto revoltada com algumas coisas que eu via lá e decidi parar e sair. É a melhor coisa de ver. Porque eu vejo muita gente falando que parto normal é melhor do que a cesárea. Mãe de cesárea. Eu sou mãe de cesárea, você é mãe de cesárea. Você tem orgulho de ser mãe de cesárea? Maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Primeiro que assim, eu sempre falei que eu não tinha coragem. Sempre falei, eu não tenho coragem. Porque se eu soubesse que eu ia sentir dor e ele ia nascer no segundo seguinte, eu acho que eu teria mais coragem. Mas o que eu mais vejo,
entre as minhas amigas, inclusive, ficou sofrendo 12 horas, 24 horas, 2 dias. Gente, eu não queria passar por aquilo. Aí, quando eu sentei na mesa, a minha médica falou assim, e aí, vai ser normal? Eu falei, olha só, doutora, se você só fizer parto normal, eu vou levantar e vou embora, porque eu já decidi isso na minha vida. Ele vai nascer de cesárea. E por conta do Paulo também. Porque eu precisava programar a gravidez para ele estar presente, pelo menos, né? Se fosse normal, ele podia estar embarcado e não ver nem o filho nascer. Aí também já era demais, né? Mas a causa principal não foi essa. A principal foi porque eu não queria ter aquele momento de dor ali. Isso é coisa minha. Eu decidi isso. Enfim, aí ela falou assim, não, Juliana, vai ser o que você quiser. E acabou que nem poderia, né? Pela situação que eu tava, de pressão alta, não nasceria de parto normal. E, cara, foi tudo tão tranquilo pra mim. Foi tão tranquilo. Ele nasceu em 20 minutos. Esse pós que o pessoal fala que é horroroso, que dói, incomoda, sim. Mas foi tranquilo. Não foi uma coisa absurda como era antigamente, ou como o pessoal fica... Eu lembro, não tô nem falando de muito tempo atrás, tô falando de... Minha sobrinha tem 15 anos. 15 anos atrás, eu lembro da minha cunhada toda... pra frente, não conseguia andar, se esticar, levantar. Hoje as coisas são muito mais modernas, muito mais rápidas. Né? E acho que foi uma colinha que ela passou. Foi. Eu não tenho nem cicatriz. Eu fiquei com uma cicatriz. A minha é muito leve. Eu fiquei com uma pequenininha também, assim. E eu saí, foi até engraçado, quando eu saí no dia no dia seguinte que ele nasceu, ela foi no quarto e falou assim, olha, eu vou te dar banho. Falei, não, banho não. Quem vai me dar banho, não? Eu tô bem. Mas ela falou assim, não, mas você pode ficar tonta na hora que você levantar. Eu falei, tá bom, eu vou sentar. Se eu não ficar tonta, sentei, esperei um tempo, tô bem. Você fica daí olhando, mas eu vou tomar banho sozinha. Tomei meu banho, botei minha roupa, fui embora pra casa, andando, claro, com dor, com dificuldade, mas, cara, de boa, saí do hospital. Você teve filho? Agora tive. Mas é muito de cada um, né, Carol? Que a gente tá falando aqui. Tem gente que sente mais dor, tem gente que não gosta. Eu não tenho o que falar, cara. Foi muito de boa. Eu também nunca tive Foi esse também, sonho. Né? Eu não me lembro de você ter reclamado. Cesárea, e assim, nunca tive esse sonho de parto normal. Assim, óbvio, dou parabéns a quem tem essa coragem, né? Acho lindo. Também. Acho a criança nascer na hora que ela quer. Enfim, tudo... Esses partos humanizados também, que você fica dentro da banheira, fica dentro... Eu acho maravilhoso, eu também, mas é a opção de cada um. Opção, óbvio. E há de se respeitar. O que eu fico bem chateada... Tem uma galera que... É uma galera militante aí do parto normal, do parto natural, do parto isso, do parto aquilo. Cara, deixa as pessoas serem felizes do jeito, já dizia o Catra, né? Deixa as minas, deixa os manos, deixa os gays, deixa todo mundo. Não, e assim, tem que desmistificar isso do... Ai, não, porque... Quando eu falava de cesárea, o pessoal vai olhar pra mim e falar assim... Mas você vai ficar... Como é que você vai cuidar do seu filho? Como é que você... Ai, você vai ficar cheia de pontos. Gente, modernizou a coisa. Sim, não é mais isso. Eu saí da maternidade andando. Normal. Cheguei na minha casa andando. Na minha casa, 2 andares. Subia a escada devagar, óbvio. E não ficava subindo e descendo. Quando eu subia, eu ficava lá em cima. Aquela queimaçãozinha na cicatriz, né? Repuxa, né? Mas assim... 3 dias depois eu já estava ótima. Porque o que elas dizem é o seguinte, porque o parto normal você acabou ali, acabou a vida normal que segue. Eu posso dizer também que na minha cesárea foi vida normal. Eu me limitei como você está falando, de subir uma escada, de sentar e levantar, que você ainda segura, assim, dá uma sensação de, né, que vai arrebentar. Vazio. Parece que tá tudo solto, né? Mas isso é problema? Eu não vejo problema nisso. Também não vejo, não. Mas o pessoal gosta de lacrar, né? Tem aquela coisa do parto normal. Enfim, se você quer ter parto normal, tenha. Se você quer ter cesárea, não sinta... Muita gente se sente culpada. Ai, vou fazer cesárea, meu Deus do céu, coitado do meu filho. E eu acho que você tem que conversar muito com o teu médico também, né? Porque vai muito da sua... Como a sua médica trabalha. Né? A minha deixou super à vontade. Falou, Juliana, você é que vai decidir. Eu vou estar aqui para se você quiser o normal ou a cesárea. A normal é assim, assim, assim. A cesárea é assim, assim, assim. Você decide. Eu, como já estava super decidida, não tinha nem o que conversar com ela. Mas a pessoa que está indecisa... Agora, aconteceu com uma amiga minha também. Não, é só normal, é só normal. Enfiou na cabeça que era normal. Eu acho que aquilo você já trabalha teu psicológico, né? O que aconteceu? Não conseguiu ter normal. Se frustrou, ficou chateada. Aí, acabou que teve uma complicação e teve que ser anestesiada, inclusive. Nossa. Não assistiu, não viu nada, porque estava anestesiada. Né? Então, você tem que também trabalhar aquilo na sua cabeça, né? Porque pode acontecer de você não conseguir. Paulo estava no seu parto? Assistiu, passou mal? Como é que foi? Engraçado que na hora que a gente se prepara lá, tem aquela preparação, te bota uma cadeira de roda para te levar lá para dentro, né? A gente estava calado.
A gente ficou calado. Eu lembro da cena, ele em pé aqui atrás, eu aqui, e a gente calado. Aí ele olhava pra mim, você tá bem? Eu falei, tô bem, e você? Ele, tô bem. Mas a cara dele era de nervoso. Eu não vou dizer pra você que eu não tava nervosa. Na verdade, a minha cabeça ali, sabe o que que era, Carol? Não sei se aconteceu isso com você. Que em segundos a minha vida ia mudar. Eu não tava com medo daquela situação ali, do parto. Porque, sei lá, eu nunca tive medo assim de cirurgia nem nada, então não tinha medo daquela anestesia atrás, eu tava tranquila em relação a isso. Eu ficava, cara, daqui a uns segundos a minha vida vai mudar radicalmente. Como é que vai ser? E o Paulo já naquele nervosismo de pai, né? Ele não tem problema em assistir, não. Eu acho que não era esse o problema, acho que era o nervoso mesmo da situação, né? E aí, eu entrei primeiro, e acho que eles chamam logo... Eles chamam na hora de nascer, né? Ele não entrou comigo e ficou lá dentro. O Bruno entrou comigo. Ficou o tempo todo aqui atrás? Ficou. Desde a hora da anestesia, tudo? Ai, não lembro. Tu não lembra? Não eu lembro. fiquei com a médica e tudo. E aí me colocaram aquele negócio. E aí eu só escutei falando assim, chama o papai que vai nascer. Uhum. O Paulo entrou, ficou aqui do meu lado, sentou num banquinho. Sentou porque tinha que sentar. Uhum. Porque se ele ficasse em pé, Uhum. acho que ele desmaiava ali. Ele sentou. Só que como tinha aquele... até hoje ele conta essa história. Tinha aquele pano aqui na minha frente. Ele virou, a médica virou e falou assim, papai, levanta. Levanta, vai nascer. Aí o Paulo, ele conta que ele se segurou assim, deu uma tremida e levantou. Quando ele levantou, que ele olhou por cima do pano, já estavam tirando o Gabriel, né? Foi tudo muito rápido, só deu tempo de fotografar, porque a gente não contratou fotógrafo, não. A anestesista fotografou pra gente. Aí ele levantou aquela coisa rápida, que pra mim foi um momento meio esquisito, não sei pra você. Você lembra? Lembro. Aquilo me Mais marcou. ou menos, eu lembro. Uma pressão. É uma coisa pressão, louca. aí de repente Diz o Paulo que o ajudante estava em cima da Sim, minha barriga. eles fazem, E a sensação que eu tinha é que eu estava sendo empurrada Isso, aqui. isso eu lembro. Você lembra dessa sensação? É isso mesmo. Essa sensação me ficou marcada e ficou lembro, esquisita pra mim. E eu aqui, assim, aí um sufocamento, uma coisa assim, escutei aquele chorinho, né? Aí nasceu e o Paulo já se segurando, coitado. Aí eu não lembro de mais nada, porque é a hora que ele vai cortar o cordão, né? Aí levam eles. E depois eu me lembro dele me abraçando, eu já do lado de fora, ele me abraçando e falando assim, nasceu o nosso pequeno. Mas ele tava muito nervoso, tadinho. Tava muito nervoso. Mas assistiu, acho que ficou de boa ali. Ele só achou que ia ficar sentado, né? Quando falou, levanta, que ele deu aquela tremida, segurou na cadeira. Eu me lembro do Bruno na sala, ele levou... A gente contratou uma fotógrafa e a parte de filmagem, ele falou, não, a gente tem equipamento, eu vou levar tripé, eu vou levar tudo pra filmar. Uhum. Só que ele esqueceu de ligar tudo, a gente não tem vídeo. Tem como. Sério? O vídeo eu também não tenho. As câmeras estavam nos tripés lá, só que ele esqueceu de ligar. Não tem E como. ele ia fazer live com as pessoas da família, e todo mundo ficou esperando a live e ele não conseguiu. Enfim. Não mas dá, foi... é um momento muito... Ou você vive aquele momento ali, ou você Sim. fica filmando. A anestesista falou isso pra gente. Falou, não, deixa o celular comigo. Eu acho que ela não filmou. Agora você tá falando, eu só tenho foto. Eu só tenho foto. É. Eu acho que eu só tenho foto. Não, eu não tenho vídeo também. Que coisa agora. Tá vendo? Agora me bateu uma nostalgia. Eu não tenho. Aí nasceu tudo certo. Ah, A tudo amamentação. Tudo certo. A gente parte do princípio que nasceu, os problemas acabaram, não? Um pequenininho A ali, né? gravidez, a barriga foi embora, o peso saiu. Essa parte foi. Agora tá tudo normal. Ai, Não. meu Deus, então. Já Aí você amamentou de cara? Não. E Não, assim, porque como ele... você se sentiu culpada por isso? Ai, gente, isso é super polêmico também, né? Então, como ele nasceu antes do tempo, bom, isso é o que dizem, né? Não tô dizendo se é verdade ou não é. Achamos que sim. O leite não desceu. Não foi, porque ele não veio na hora certa, né? Ele nasceu antes. Então eu tive que espirrar um negocinho no nariz, teve que dar uma estimulada para ver se o leite descia. Não desceu. Na maternidade. Aí vem o pessoal da amamentação, vem te ensinar. E fora isso, o preguiçosinho não fazia pega. Não pegava o bico do peito. Eu acho que eu também não fazia o bico do peito legal. Então eu saí da maternidade com ele sem mamar. Mas com um negocinho desse tamaninho assim de complemento. Me mandaram embora no dia seguinte para casa. Eu falei, o leite vai descer, ele vai pegar. Olha, é uma loucura isso, né? Porque ninguém te ensina essas coisas. Falaram, óbvio que falaram lá na maternidade, mas a situação real ali é completamente diferente.
Aí eu cheguei em casa, vou botar o peitinho pra fora, ele vai mamar. Cadê, Carol? Não saía nada. Não tinha leite. A criança não pegava o peito, não fazia bico e berrava de fome. Aí a pediatra, não é para dar complemento, é para insistir. Agora não, ele tem que pegar. Cara, eu cheguei em casa 2h da tarde. Eu voltei para a emergência da perinatal 10h da noite, chorava, eu e Paulo. Eu tava igual uma louca. Eu tava igual uma maluca, que eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia se eu estava fazendo errado, eu não sabia se ele que não pegava, se eu não ia ter leite mesmo. E eu não tinha um complemento, um negócio para dar para criança. O garoto, gente, tadinho. Essa para mim, isso foi a coisa mais marcante. Eu cheguei tão surtada na emergência que a pediatra lá de plantão olhou para minha cara e falou assim: mamãe, senta aqui, você não tá bem. Eu falei: não, eu não tô bem. Eu chorava, eu não conseguia nem falar. Eu falei: não sei o que fazer. Botaram essa criança no meu colo, mandaram eu dar de mamar e ele não mama. E agora? O que eu faço? Aí ela até falou assim, não, você tinha que ter sido mais bem orientada e tal. Pode dar o complemento. Aí ela, da emergência, que me passou o complemento, porque nem complemento, eu não sabia quanto dá. Quantos ml um recém-nascido toma? É um louco. golinho muito doido, Aí né? a louca lá mandou dar no copinho, que não era pra dar na mamadeira. Não a louca da emergência, que eu saí do hospital. Falou, não, dá no copinho. Gente, como que você dá um recém-nascido no copinho? As enfermeiras têm experiência ali de dar no copinho. Você não tem experiência disso. Falei, não, que copinho não. Compra uma mamadeira da Avente lá, sei lá, que tem o biquinho parecido. E dá, porque essa criança tá com fome. Ele tá com fome. Coitado, gente. Gente, aí eu voltei pra casa. E aí eu insisti, Carol, vou falar pra você que assim, eu insisti porque eu achava que o leite poderia descer. Aí comprei a tal da maldita bomba. Eu também comprei, cara, foi o dinheiro jogado fora mais ridículo da minha vida. Chegou a conseguir usar? Não saia nada, nem uma gota. O meu saía 30 ml. Aí eu dava 30 ml, berrava de fome. O que é 30 ml? E eu, nesse ponto, assim, eu e Paulo, a gente teve uma divergência, porque ele ficava, insiste, a médica falou que você tem que insistir. Aí eu puxava na bomba, tentava dava complemento. Puxava na bomba, cara, era o dia inteiro isso. Com o peito de fora, você fica louca, fica o dia inteiro assim, tentando puxar na bomba, não sai na bomba, dá o peito pra criança, e não sai. E negócio no nariz, aí começou a me dar mastite, começou a me dar infecção, inflamação. Ele já tava com... Cara, ainda insisti 1 mês, olha. Aquela dor insuportável que você não consegue encostar no peito e aí toma antibiótico. Eu falei, não, parei. Vão me matar, né? Quem ouvir isso. Mas não teve, cara, não tinha o que fazer. Realmente. Eu não tinha o que fazer. Eu tava puxando na bomba, aquela bomba. Você imagina, um peito infeccionado, todo inflamado, você pegar uma bomba, aquilo é do mal, né? Puxar. Cara, quando botava aquilo, encostava aquilo no meu peito, a lágrima já descia, assim. Tem mãe que consegue, tá? Eu soube de mãe que eu não que consegui, conseguiu. Pra mim não deu não, Carol. Eu não consegui, não. A dor pra mim não deu. Foi bem parecido comigo também. Eu não me lembro que você também... Não tive também orientação lá na maternidade. Foi a mesma maternidade, né? Enfim, não tive a orientação, não sabia realmente o que fazer. Mas eu saí da maternidade com a orientação da pediatra que se ela não pegasse o peito, o nome do... Todo diferencial. O nome do suplemento, complemento, né? O leite lá que... Eu não me lembro, acho que era... Enfamil, pronto. Acho que era esse. Que era caríssimo, R$80 uma lata. E se ela não mamasse, não saísse o leite, eu dava... Você tinha o SOS. Mas eu estava disposta a tentar a dar. Eu também. E no início saía gotinhas, né? Mas eu percebia que ela estava com muita, muita fome. E no dia mesmo que a gente chegou em casa, a gente já comprou. E você acha que no seu caso foi o quê? Olha, uma série de fatores. Eu acredito que tenha sido por ele ter nascido antes. Não, o meu eu não sei se isso pode ter a ver a genética, porque na minha família nenhuma mulher amamentou. Minha avó não conseguiu, minha mãe não conseguiu, minha tia não conseguiu, minha irmã não conseguiu. E assim, não sei também, pode ser. Eu sentia muita dor também, chegou a inflamar, sangrar. Nossa, e não saía. E eu cheguei a comprar, na verdade a gente alugou uma bomba no início e decidimos devolver porque a gente achou que ela não era potente. Compramos uma. Uma que sugasse mais, assim, não lá adiantou no fundo. Nada. Eu chorei muito nos primeiros 15 dias, chorando, me sentindo As culpada. cenas que eu tenho, minha, assim, é embaixo do chuveiro.
igual uma louca. Deixando a água quente bater no peito. Chorando. O que eu fiz da minha vida? Porque você começa a se culpar, né? Tipo, meu filho vai tomar leite do pozinho. Mas aí depois entrou na minha cabeça que eu não ia ter vida. Entendeu, cara? Eu não ia ter vida, porque o tempo todo aquele negócio de puxar. Há quem diga que se eu tivesse insistido mais, talvez conseguisse. Mas a dor era muito grande. E o talvez, a gente não pode também deixar a fome do nosso filho no talvez, né? Então, poxa. Por isso que a gente chegou em casa, compramos mas eu tentava saudável, ainda. Não tá? Tá ótimo. Não mudou nada. Tá ótimo. Ficaram uma bolinha assim, ó, rapidinho. Confesso realmente também que no início dá sim. Se você falar, fui de boa, normalmente... A gente se prepara para aquilo, né? E chegar na hora você não conseguir, dá uma pequena frustração. Eu sempre comparo. Como você deve ter visto, todo mundo vê. Criança que acabou de nascer, você bota no peito. Mama, cara, que estresse que você tem. Verdade. É mole você amamentar dessa forma. Quando tem muito leite, peito espicha, né? Sai aquele leite todo. A criança faz a pega direitinho, você no bico do peito não machuca. Pô, essa é uma amamentação maravilhosa. Essa aí eu ia até 6, 7 meses, não tinha problema nenhum. Agora, ficar ali no perrengue, você já com o psicológico abalado. Uma criança que não dorme, berra de fome. Você fica o dia inteiro, quando você não tá na bomba, você tá tomando um remédio pra ver se desce o leite, ou tá tentando fazer a pega. Eu ainda usei aquele bico de silicone pra ver se... Esse eu nem tentei. Não adiantou nada também. E ainda tem aquela história, né? Você vai emagrecer amamentando. Aí você não amamenta, vou ficar gorda, então. Exatamente. Então não vou emagrecer, né? Exatamente. Você junta tudo. Você se sente incompetente, uma péssima mãe gorda. As pessoas ainda têm... esse julgamento ainda é muito forte, né? Isso ainda me incomoda um pouco, essa coisa da pessoa julgar. Nossa, mas não... Mas quem julga mesmo são as próprias mulheres, as próprias mães. Ao invés de darem as mãos e todas sermos mães... Não, vai ter sempre uma mãe que vai julgar porque você fez cesárea. Vai ter sempre uma outra mãe para julgar porque você não amamentou seu filho. Cara, não foi porque eu não quis ou porque você não quis. Não deu. Não deu. Outra, se a mulher tem leite e ela não quer amamentar, o problema é dela. Também. É isso aí. Tem muita mulher que tem o leite, mas opta por... Se a criança vai ter ou não consequência em relação a isso, cara, isso aí é problema de cada um. Mas é uma crítica, né? Uma coisa muito pesada mãe ainda. É ser criticada constantemente. E a gente se critica também, né? O tempo todo. E aí, como é que foi? Aí, o Paulo vai embora. Como que é ficar com recém-nascido sem o marido? O Gabriel tinha 10 dias de nascido. E ele embarcou, porque... não tem negócio de licença, não? Na situação dele, não. Como eles trabalham por escala, na verdade, acabou que os 5 dias que ele teria de licença, ele estava em casa, mas ele estava dentro da folga dele. Né? Ele não ficou mais tempo em casa por causa disso. E eu já sabia que ele ia embarcar 10 dias depois. Carol, então, aí minha mãe foi lá para casa, que foi, nossa senhora, maravilhoso, me ajudou durante 2 meses. Que foi o tempo que o Paulo ainda embarcou, dobrou e ficou quase que... Só foi ver o filho quando tinha quase 2 meses. Então, assim, minha mãe foi meu anjo salvador, né? Me ajudou pra caramba. Mas quando deu 2 meses que o Paulo voltou pra casa, a minha mãe falou assim, agora seu marido voltou. Agora é com vocês. Quando precisar, eu volto. Mas agora é com vocês. Então, assim, foi engraçado porque sem o Paulo... Eu pensava assim, bom, Paulo em casa vai me ajudar. Mas o Paulo não estava em casa. Aí, quando o Paulo estava em casa, ele não me ajudou. Olha, eu tenho vontade de matar ele quando eu lembro dessa época. Porque, assim, ele ficou muito tempo fora. Então, quando ele chegou, ele não sabia dar banho. Ele não sabia pegar na criança. Ele não sabia como é que trocava uma fralda. Ele ficava perdido. E ele não acompanhava o ciclo de sono. Né? Ele achava que ele ainda tinha a vidinha dele antes do filho. Então, ele queria acordar 9, 10 horas da manhã. Ei, levanta, vem me ajudar. Né? Até a ficha dele cair, até ele entender aquele mundo novo da criança. Cara, eu penei muito. Eu penei muito sozinha, assim. Fiquei muito desgastada, muito cansada. Muita briga no casamento. Não vou aqui dizer que foi 1000 maravilhas, porque não foi. Entendeu? A gente tive que dar umas sacudidas nele e falar assim, ó, não quis ter filho?
vambora, acabou, não tem mais sono, não tem mais preguiça. Você tem um mês pra ficar dentro de casa. Você tem que aproveitar esse um mês com teu filho. Então, assim, foi muito estressante pra mim, foi muito cansativo. O Gabriel era uma criança que não dormia direito. Apesar de mamar bem, assim, né, o complemento, ele não dormia. E eu não tinha ninguém pra revezar, cara. Era um zumbi dentro de casa. Quantas vezes, né, aqui com a criança, dormia com a criança, quase caía a criança. Ai, gente, quase deixava a criança cair. Porque não tinha aquela rede de apoio. Claro que com o tempo ele foi entrando no eixo, né? Ele foi se adaptando, teve que se adaptar na base da briga, da confusão. E depois também ele viu que, né, ele tem que ajudar. Nasceu um pai, né? Cara, isso é a palavra que o Paulo fala. Não sei se o Bruno fala isso. O Paulo fala assim, Juliana, você tem que entender que você nutre um amor desde quando você engravida. Porque está dentro de você. O pai, ele nutre o amor, mas ele vai entender que ele é pai quando nasce. Quando tá fora da barriga, que você pega, pô, agora eu sou pai. Enquanto tá dentro da barriga, você tem aquele sentimento, é óbvio que você tem. Sim, Mas é diferente. com certeza. Ainda mais que ele, com 10 dias, com o Gabriel do nascido, ele ficou quase 2 meses fora, um mês e pouco fora. Como é que volta pra casa com aquele... Ele já tava mais durinho e tudo. Mas aí depois ele ajudou. Aí ele passou a dar banho. Mas foi perrengue. Não foi fácil, não. Não sei pra você. Mas acho que tua mãe também te ajudou, né? Minha mãe praticamente se mudou pra minha casa. Morou comigo 7 meses. Maravilhoso. 7 meses. Mas mesmo assim, muita coisa é a mãe. Porque como ela é servidora pública, né, tava em home office, essas coisas, por conta da pandemia, né, a gente não podia receber visita, Isso. né, a nossa gravidez foi muito particular, né, Muito. a gente não teve chá de bebê, a não gente teve não nada teve disso. chá de fralda, a gente não Verdade. teve visitas na maternidade, Nada, zero. nem em casa. Eu Ficamos inocentemente, paranoicas. não, eu inocentemente, assim, não inocentemente, mas assim, naquela vontade de receber visitas, eu mandei fazer lembrancinhas. Tá até hoje. Sério? Uma caixa cheia de lembrancinhas lá em casa do nascimento. Porque ninguém foi. Ninguém foi. Foi minha irmã. Tipo, eu mandei fazer Mas 30. você ficou com medo? Você não recebia as pessoas ou as pessoas não queriam ir? Porque As eu tive duas uns problemas coisas. assim, né? As duas coisas. A gente decidiu, eu e o Bruno, a gente criou um protocolo, né? Isso. É óbvio, eu não vou privar, por exemplo, a minha sogra e meu sogro de conhecer. Os A avós. minha mãe morava lá, o meu pai, que não vive com a minha mãe, de ir, a gente não pode proibir. Mas a gente pedia para eles fazerem ou fazer o teste antes de ir, ou fazer a quarentena, né? De 15 dias sem sair de casa antes de ir. E a gente recebeu essas pessoas, pai, mãe, minha irmã, a irmã do Bruno, e só. E eu mandei fazer 30 lembranças. Tá tudo encalhado, até hoje lá em casa. Mas eu pude contar com a minha mãe, que se mudou para minha casa, né, para ajudar. E assim, eu acho que o Bruno já tem 2 filhos, né? E o sonho da vida dele é ser pai de menina, então. E um pai de bebê, depois o Bruno teve neném depois de um filho dele mais velho já ter 17 anos, né? Começa tudo diferente e de novo. Foi né? bem mágico para ele muito mais jeito do que eu. Muito Sério? mais. É. Na verdade, a gente colocou um bercinho para ela, quando ela nasceu, do lado dele na cama. Ah, Ele que bonitinho. quis. Aí ele, já que você não saiu Tá vendo, mamar, Paulo? Você tá ouvindo isso, né? já que você não tem leite e ela toma mamadeira, eu faço de madrugada. Isso que eu falava. Eu falava, cara, a mamadeira, pelo menos, você pode acordar pra dar. Mas o Bruno já tinha ele filho. berrava, ele não ouvia. Também tem isso, ele já tinha tido a experiência. O Paulo foi pai de primeira viagem, né? O Bruno já tinha experiência. Então, assim, eu posso falar que o meu é puerpério, né? Que fala. O puerpério. Meu pós-parto foi glamuroso. Eu tive a ajuda do isso é muito Bruno legal. e da minha mãe. Tive ajuda. Você conseguia tomar um banho, conseguia relaxar, Sim. conseguia, fica com ela aqui que eu vou dar uma dormidinha. E eu acho que eu até conversava com você sobre isso, porque eu via muita mulher nesses grupos que a gente participa, essas loucuras. reclamando horrores, mas não assim, você tá, entre aspas, reclamando do Paulo pela falta de experiência. E também pela ausência dele, né? E a ausência por conta do Profissional. trabalho. É. O que eu vi era eu vejo muita mulher reclamando do marido que não quer ajudar pelo simples fato de não querer. E eu falava assim, gente, por que essas mulheres escolheram esses caras para serem os pais dos filhos Mas delas? você sabe que elas falam assim pra mim, mas eu tenho, tá bom, seu marido não tá em casa, mas eu também tenho um marido em casa, é a mesma coisa que nada. Eu falei, mas olha só, na hora que der um perrengue, que seu filho passar mal de madrugada, você vai lá, dá um tapa nele, acorda ele vai pegar o carro e vai te levar pro hospital.
Agora, de madrugada, sozinha, sem ninguém, quem bota a criança na cadeirinha no banco de trás, vomitando, com febre, e vai sozinha para ou pega um Uber, sei lá, qualquer coisa, e vai para um hospital. Então, a presença física, por mais que a pessoa não ajude, você tem a presença física. Eu não tinha nem a presença física, entendeu? Mas é o que você está falando. Pô, como é que pode estar dentro de casa? Eu vi isso, eu passei por isso. Apesar de ter sido da forma como foi, pela falta de presença dele, cara, tinha horas que eu olhava para ele assim e falava, não é possível que ele não vai dar uma mamadeira para a criança. E tem pai que é assim, cara. É assim até hoje. Não faz nada. Nada. Como pode? Mas aí é culpa da mãe que puxa a responsabilidade para ela também. Porque eu acabei fazendo isso. Em vez de eu ficar, ai, botou a fralda toda errada. Aí eu tinha uma amiga que falava assim para mim, Juliana, botou a fralda errada, deixa, pelo menos fez. Falei, mas aí fez xixi, vazou, sujou a roupa toda, depois quem tem que trocar sou eu. Mas deixa, pelo menos tem a obrigação, tem a responsabilidade. E uma hora vai aprender a fazer certo. Quando eu relaxei com isso, ele começou a fazer direito, entendeu? Porque a gente acaba puxando pra gente. Aí que o homem se acomoda mesmo. Total. Se acomoda. Agora, você falou uma coisa também da pandemia que eu lembrei. Quando foi... Ele nasceu em setembro, quando foi em dezembro, eu peguei o Covid. Por isso que minha mãe estava lá em casa também, que a minha mãe já não podia mais sair, porque eu contaminei a minha mãe. Olha isso. Aí o Paulo estava para desembarcar, não foi para casa, para não pegar. E eu não sei, que nisso tudo, eu sei que o Gabriel não ficou super de boa, não pegou. Acho que alguém teve na sua casa também, não foi? Teve, o Bruno teve. A Caterine, minha filha, teve com 6 meses. Mas ela pegou dele? Pegou dele. Eu testei o Gabriel, não pegou, não. Ela pegou, assim, eu não testei, porque a pediatra falou que não queria furar para fazer sangue, nem enfiar o suave no narizinho. Ela tinha 6 meses só que ela falou assim para mim, normalmente, quando o pai ou mãe estão contaminados, o bebê também contamina. Eu não estava contaminada, mas o Bruno estava, e ela começou a ter febre e muita tosse, muita coriza. Então, a pediatra falou, ela está contaminada, não vou nem testar. Assim, o resultado vai ser você vai pegar. E eu não peguei. Né? Cuidando até hoje? Nunca. Olha, Sério? eu fiz pelo menos uns 12 testes de Covid em toda a minha vida. É raro você escutar alguém que não pegou, né? Ainda. Se eu peguei Covid, eu não tive nenhum sintoma. Porque todas as vezes que eu tive algum sintoma, eu fiz teste e deu negativo. Vai entender. Só se eu fui assintomática. Enfim. É uma dúvida aí, de repente. É uma dúvida que eu tenho. Mas são poucas pessoas que a gente ouve, né? Não peguei, não tive. Mas eu me sentia, eu e o Bruno, a gente ficou muito culpado quando ela pegou. Eu me lembro que você me mandou uma mensagem. Eu tinha pego, eu te falei que eu tinha pego. Aí depois você me mandou uma mensagem perguntando o que eu fiz, o que eu não fiz. Que eu acho que o Bruno tava... Foi. O Bruno tinha pego. E foi, pra mim, um dos momentos mais difíceis. Que eu me sentia, embora ela tenha pego dele, eu acredito, né? Porque ele já estava saindo pra trabalhar. E foi... Nossa, a gente ficou muito culpado. Ela ficou bem, ela teve febre durante 2 dias e ficou com coriza e tosse. Mas eu olhava aquele bebê de 6 meses... Gente, com Covid, você pensa. Nossa, eu chorava. Tá vendo? Muito. Mais a paranoia maior que foi essa fase. Uma loucura. Aí você imagina, eu acho que eu peguei, eu nunca vou saber, né? Mas a gente saía pra fazer exame. Eu comecei a caminhar pelo condomínio. Eu cheguei, acho que até a shopping. Já tava um pouco liberada a coisa, né? E aí eu perdi o olfato e paladar, na hora eu percebi. Falei, ferrou, minha mãe idosa dentro da minha casa. Mas não pegou, não teve jeito. Mas então você teve aí ajuda da sua mãe. Tive durante 2 meses. O Paulo precisou de um sacode. Uhum. E assim, vamos falar de outra coisa. Quando ele escutar isso. Mas eu falo pra todo mundo mesmo que é verdade. E ele mesmo assume. Ele mesmo fala, hoje eu sou pai, hoje eu participo. Vou falar assim, o Paulo, quando eu abrir a temporada, que eu vou entrevistar homens, eu vou te trazer aqui pro direito de resposta. É verdade. Réplica, tréplica, tem tudo, a gente né? tá falando Paulo. Coitado do cara. Ele tá embarcado? Ele tá embarcado, tá. Pô, o cara tá embarcado. Ele só vai poder ver quando voltar, porque a internet Meu é tão ruim que ele não vai Deus. poder assistir o episódio todo. Em algum momento, você pensou em babar? Assim, vamos falar da condição financeira e da experiência de ter alguém cuidando do seu filho. Você pensou nisso? Então, minha mãe foi embora, Paulo chegou. Aí o Paulo falou assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, mas para casa, sempre tive. Então, ela ia 2, eu passei para 3 vezes na semana. Isso já me deu um alívio, pelo menos com a parte da limpeza da casa e a comida. Isso aí já me aliviou. Mas, Carol, eu achei engraçado, eu falo isso para todo mundo, que quando eu decidi ter filho, eu falei, então eu vou me dedicar. Eu vou ser mãe full time. Não quero babar, não aceito babar. E eu vou me dedicar, porque eu não estou trabalhando.
eu não tô fazendo nada da vida a não ser cuidar do meu filho. Então, acho que a única coisa que eu posso fazer é cuidar bem do meu filho. Se eu tivesse que voltar a trabalhar, seria uma outra situação. Então, não tô aqui condenando quem bota babá, se trabalha ou não trabalha, é opção de cada um. Tô falando de mim, né? Eu não queria. Primeiro porque eu comecei a perceber mais as babás onde eu morava depois que eu engravidei. E eu não gostava de nada do que eu via. Nunca gostei. Fora do alcance das pessoas, quando elas estavam lá embaixo, com as crianças, eu sempre observava muito as babás. Então, eu já falava, não quero babá, não quero meu filho com babá. Não quero. Fiquei até 1 ano e 3 meses, sozinha, literalmente. Só que assim, hoje, se eu voltasse no tempo, eu não teria babá de novo. Mas talvez eu tivesse uma pessoa mais vezes na minha casa para ajudar com a casa. Mas para cuidar do meu filho, eu não quis, não me arrependo. Mas eu acho que tem uma hora também que tem um limite. Você fica muito sobrecarregada. Porque a criança começa a ter outras demandas, outra energia, que você não dá mais conta. Aí foi a hora que eu falei assim, então vai pra creche. Se não é babá, é creche. Porque eu dentro de casa, ou ele vai brincar no parquinho, tem uma hora que você não tem mais o que dar de estímulo pro seu filho, né? Sim. Ele já tá precisando de outras coisas, que eu não acho que a babá vai dar. Entendeu? Na minha cabeça não vai dar. O que ela vai fazer? O que eu faço? Descer pra brincar? Dar comida? Botar pra dormir? Dar banho? Isso eu posso fazer. Isso eu faço, inclusive. Só que era uma coisa na minha cabeça que não ia gastar esse dinheiro. Só que também quando deu 1 ano e 3 meses, eu falei, não, ele é muito esperto, muito agitado, tem muita energia. Ele precisa dissipar essa energia. Então, vai ser creche. E não me arrependo, porque eu vejo crianças que hoje não vão para a creche, ficam com babá. É diferente. Sim. A rotina é outra, o aprendizado é outro. Você tem filho em creche, você sabe o que eu tô falando, né? Também. Aí o pessoal, mas pagar babá e pagar creche, financeiramente é a mesma coisa. A diferença que vai ter, o diferencial que vai ser é o seu filho, o desenvolvimento do seu filho. Porque eu não conheço nenhuma babá que vai sentar e dar o estímulo da leiturinha, de pintar, de desenhar, do meio ambiente. Tudo que nossos filhos têm com 2 anos. Não mesmo. Não tem. E hoje em dia é o quê, ó? Pois é, eu que tive... me incomodava demais. Muito se incomoda. Eu olhava pela varanda e falava, nossa senhora, a criança vai cair, a menina tá no telefone. Entendeu? Então, alerta aí para as mamães que sabem onde eu moro. Vão me matar. Porque é para ficar ligada, cara. É verdade. É o ser humano, não é a babá, é o ser humano. Hoje, eu vindo para cá, eu fui fazer uma curva, e de longe eu já tava vendo o cara no celular. Eu falei, não vai olhar, ele não vai olhar, ele não vai olhar. Eu ia passar por cima dele. Eu não ia, claro, né? Porque eu tava vendo ele de longe. Porque tava no celular atravessando uma pista. Uma pista. Você imagina se a babá não vai ficar no celular, olhando teu filho? Eu também tive essa experiência. Você chegou a colocar, né, uma pessoa? Cheguei, mas foi 2 meses. Nem 2 meses. Porque eu também, quando eu engravidei, mesmo pensamento, vou cuidar do meu filho, da minha filha, vou aproveitar a pandemia, que estou trabalhando de casa. Trabalhava ainda, não parei totalmente, eu nunca parei totalmente de trabalhar. Você continuou. Inclusive, depois que ela nasceu, nos primeiros meses, eu inventei de vender roupa de criança, né? Sempre inventando. Além do meu trabalho. É porque você teve a internet muito forte sempre, né? Sim, então, exatamente. A gente trabalhava, a gente prestava serviço de EAD, de educação à distância, de vídeo para instituições, enfim. Eu conseguia trabalhar de casa, mas era, 2 horas por dia eu conseguia fazer tudo enquanto ela dormia. E eu falei, vou me dedicar à minha filha também, não quero babar. E eu também não gosto muito de gente estranha na minha casa, né? É um incômodo mesmo, né? Uma pessoa pra limpar e tal, mas... vai embora, né? Agora, pra ficar, pra futricar, pra mexer, pra dormir, não quero. E eu tinha minha mãe, como eu te falei, e o Bruno muito presente, então não passava pela minha cabeça mesmo ter uma babá. Não passava. E aí o tempo foi passando, a minha mãe voltou para casa dela, né? Porque ela voltou a trabalhar depois dos 7 meses. O Bruno começou a trabalhar com mais frequência. Eu precisei voltar a trabalhar fora de casa. Como nós temos um privilégio, né? E eu falo isso sempre, de sermos os donos da nossa empresa, eu levava, na minha sala, eu tinha um cercado. Ai, que delícia. E no início era lindo, era maravilhoso. No início era.
Mas Enquanto não anda, a criança não mexe. começa a engatinhar e querer andar, começou a andar a empresa inteira, e a gente trabalha com muita câmera, muito fio, muito computador. Perigoso. Essa criança tomar um choque. Nossa Senhora. Falei, não tenho mais como trazer Caterine pra cá. Ela tinha 10 meses. Eu Uau, fiquei louca. Oh, meu Deus. E aí eu coloquei uma babá. Só que eu comecei a perceber justamente esses comportamentos que você falou. A gente tinha uma câmera em casa e eu pedia, por favor, não deixa a Caterine sentada em frente à televisão, vendo televisão, sem nenhum tipo de interação. Leva ela no parquinho, interage, brinca. Comprei um monte de brinquedo educativo. Mas você tá no chão pra brincar? A criança ficava 8 horas em frente à televisão. Via em frente à televisão e a pessoa sentada, mexendo no celular. Gente. O meu sofá desenvolveu até um barulho, de tanto que a pessoa ficava sentada. O meu sofá afundou, é sério. Acredito. E aquilo me incomodava. E eu comecei a largar o trabalho numa metade para ir para casa, para ficar com ela, né? E aí, quando ela fez 1 ano, a gente tomou a decisão dela ir para creche. É a melhor decisão, gente. E aí a pessoa foi dispensada, enfim, nada contra. Nada, nem a apologia que a creche, mas assim, é um diferencial. Eu acho. Porque a pessoa realmente ela não tem o que oferecer àquela criança. A não ser que você contrate uma babá pedagoga, mas uma pedagoga não vai querer ser babá. Não vai, exatamente. Entendeu? Ela vai estar numa escola, cuidando de outras crianças. E aí eu encontrei uma escola que eu gostei muito. E a Caterine mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, não sei. É impressionante, gente. É impressionante. Mas muito, muito. E é rápido, tá? Ficou sociável, começou a emitir sons que não emitia. E, enfim, hoje já tá lá mais de 1 ano. É uma outra criança. Já tá mais de 1 ano? Já ele tá. Foi em março. Ela foi em setembro do ano passado. Ah, você botou antes de mim, Botei verdade. Em setembro do ano passado. Que evolução, cara. Foi. Evolução. Botei ela com 1 ano, E aí certinho. também, Carol, aí como mulher, você começa a chegar num estado também que assim, você precisa voltar à sua rotina. Você precisa voltar à sua vida. Você precisa voltar a trabalhar. Se sentir útil. Sim. Porque é maravilhoso ser mãe? Claro que é maravilhoso ser mãe. É um amor incondicional. Isso aqui ninguém tá questionando. Mas eu tenho uma profissão. E a vidinha dele vai andar, a minha tem que voltar a andar. Né? Então, eu não me imaginava assim com o Gabriel 2 anos, 3 anos dentro de casa, como eu vejo criança com babá há 3 anos. Não dá. Porque por mais que você tenha uma babá em casa, você tem que estar de olho na babá. Não que você não esteja de olho na creche, mas é diferente. É diferente. Tá dentro da sua casa, tá com o seu filho, tem que pensar no que ele vai comer, no que ele vai fazer. Ou você tem que dar ordens, até para a própria babá, né? Você tem que dar ordem, faz isso, faz aquilo. Isso é chato, isso cansa também. Aí eu tinha que voltar também. Eu falei, cara, eu tenho que voltar à minha vida. Não dá mais para ficar com criança. Aí as coisas fluem também. Eu já tava ficando meio paranoica. Aí você começa a perder a paciência. Sim. Isso é uma parte também que não é legal. Porque a criança quer brincar na hora que você tá cansada. A criança não quer dormir, você quer dormir. Aí você começa a perder a paciência com a criança. Tadinha, a criança não tem nada a ver com aquilo. Desconta no marido. Pô, ainda tem isso. Cara, mais uma dele. E às vezes ele falava pra mim, ele falou assim, calma, Juliana, você tá muito nervosa. Eu falei, porque é cansativo. Então vamos botar na creche. Então vamos botar logo na creche. Como eu te falei, eu só não botei antes porque eu tava me mudando e eu não sabia pra onde eu ia. Então eu queria botar numa creche próximo de onde eu fosse morar. Mas, senão ele já tinha ido antes. E assim, eu vejo também, tem muita mulher que fala, vai botar o filho na creche, vai largar o filho. Não é largar o filho na creche, gente. Não existe. A gente, como a Juliana falou, nós temos nossa vida, nosso filho. Nosso filho é um ser. Daqui a pouco ele tá seguindo a vidinha dele com a rotininha dele. Isso aí. E a gente fica o quê? A gente faz o quê da nossa vida? E quanto mais cedo independente, pra mim, é melhor. Eu sempre pensei isso, eu sempre falei isso. Eu tô criando meu filho pra ser independente. Não dependente de mim. Porque, e na creche, assim, você tem acesso a tudo. Eles te mostram tudo. Se for uma creche boa, como é a sua, como é a minha, tem aplicativo, tem câmera, você participa de longe, mas participa, você vê tudo também. As pessoas têm que parar realmente. Se eu deixo a minha filha na creche para trabalhar, problema meu. Se fulana deixa a filha na creche, vai pra praia, problema é dela. Cada um sabe onde seu calo aperta, enfim. E se a mulher tem dinheiro para botar a filha na creche pra praia, que bom, tenho inveja dela. Quem dera, né? Tá na praia. Vai lá, minha filha, vai pra tua praia. Se tá na praia, porque tu... Se não pesa na consciência também. Tem alguém por trás ali te dando suporte, vai que vai. É isso aí. Eu não faria, né? Mas é cada um. Eu também não, assim. Enfim. Isso aí. De cada um. Eu tive isso. Tem uma coisa que a gente chama de arquétipo, né? Que é, por exemplo,
eu não vou entrar aqui em técnicas e tentar explicar o que é arquétipo. Mas é como se fosse um personagem que as pessoas pegam para si em determinadas fases da vida. Por exemplo, uma mulher que assumiu um cargo numa empresa, ela tende a ter um arquétipo de governante, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma disso. E tem vários tipos de arquétipos. A mulher, quando quer conquistar um homem, ela veste um arquétipo de amante para ficar mais sedutora, mais sensual. E as mulheres, quando elas são mães, elas tendem a vestir o arquétipo de mãe. Eu tive isso, de tipo... a Caterine nasceu e eu fiquei um longo período com aquela cara de mãe, aquele cabelão de mãe, aquelas roupas de moletom, tudo confortável, abri mão de muita coisa para ser confortável para eu poder cuidar da minha filha. Isso, eu fiquei um bom tempo, aí quase uns 8 meses, vestida desse arquétipo, vestida desse, entre aspas, personagem. É inconsciente, né, que a gente faz isso. Mas eu acordei pra vida e mudei. Você teve isso? Nossa. Então eu vou até mais além. Quando você engravida, você passou por isso. Nossa, você já tá com cara de mãe. Gente, já te coloca esse estereótipo assim, quando você tá grávida, né? Não tem nem barriga, a pessoa já tá com carinha de mãe. Ai, gente, aquilo mata. Então assim, você já tem a cara de mãe lá atrás. O que acontece? Eu fiquei também, cara. Eu vou ser muito sincera com você, eu fiquei bem largadinha um tempo. Por falta de tempo, de disposição. Quase não saía também, entendeu? Então, assim, raiz do cabelo cresceu. Eu já não ia fazer unha, essas coisas como antes. Em casa, aquelas roupas de casa, a mais prática, a mais rápida possível, porque eu não recebia visita também quase, né? Então, claro que quando o Paulo chegava, a situação era diferente, né? O marido nunca tá em casa quando chega. Se bem que mesmo assim, eu fiquei muito inchada depois também, né? Então eu demorei a conseguir voltar a fazer exercício, porque eu não tinha como voltar a malhar. Porque não tinha quem ficasse com o Gabriel para eu poder ir pra academia. As academias já estavam abrindo. Então eu fiquei largadinha um tempinho, cara. E principalmente nesse lance, assim, de roupa dentro de casa, largada. Essa coisa de não receber visita, de não sair, te deixa muito... Né? E foi o que você falou, aquele papel de mãe, né? Cansada. A única hora que eu quero dormir. Eu tô lá preocupada. Vou pro salão, ficar 5 horas no salão fazendo cabelo. Não tem como. Pra quê? Meu filho me acha linda assim. Não, e assim também. Não vou sair. Não vou pra lugar nenhum. Mas, cara, tá muito errado isso. Tá muito errado. Eu sei que é difícil. Aí é o que eu tô te falando, né? Depois que o tempo passa, que você vai voltando, né? Pensando... É muito, assim, a mulher nem... Por isso que muito casamento também acaba indo pro buraco, né? Porque a mulher já não se cuida, não tem tempo pro marido, só tem tempo pro filho, né? Aí é briga atrás de briga, porque tudo muda na rotina do casal, tudo muda. E aí aí me deu um clique também. A irmã do Paulo teve lá em casa um dia, aí eu olhei pra ela, você tá diferente, você fez alguma coisa? Ela tinha feito sobrancelha, feito micropigmentação no lábio. Se tá diferente, aconteceu alguma coisa, ela fez isso. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, tá na minha hora. Agora eu vou... Me deu um clique, sabe? Falei, agora eu vou me cuidar. Chega, né? Agora o Gabriel já tá com uns 6 meses, eu acho. Aí eu dei aquela levantada. Também com 6 meses, a sua vida vai começando a... Né? Aí pro eixo. O eixo. Aí você já consegue uma pessoa pra você ir fazer um cabelo, você já consegue uma... Minha mãe ia lá pra casa, eu conseguia ir no médico, não sei o quê. Eu falei, ai não, pelo amor de Deus, eu tô muito largadinha, gente. Aí, não tem rede social pra você postar nada. Praticamente você vai postar o quê? Não fazia nada. E quando você postava um story, sei lá, você botava um filtro. Botava um você tava foi arrasando. A moda do filtro que começou a aparecer. Tava arrasando. Eu até fazia isso, eu postava assim, com filtro, porque a realidade é outra. Uma olheira que vinha aqui embaixo, né? Um olhinho desse tamanho, que eu não dormia, né? Aquela fase que eu não dormia nada. E aí depois me deu um clique, assim, falei, não, chega, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Pô, eu tive filho, não tô morrendo. Então, não. Eu fiquei mais tempo nesse processo. Até quando eu voltei a trabalhar, eu ia trabalhar de calça de moletom, tênis, mas aí começou a me incomodar. A primeira roupa que você via na frente. E começou a me incomodar, eu usava um cabelo muito comprido. E você super vaidosa, né? E eu usava um cabelo muito comprido, eu me olhei no espelho e me achei uma bruxa. Eu falei, gente... Cara, se ser mãe é isso, sei lá, eu acho que eu quero ser irmã da minha filha, porque eu tô horrível. E aí eu acordei, aí cortei cabelo, diminui cabelo, voltei a usar algumas roupas, porque
Cheguei a emagrecer, o que eu tinha engordado, então estava entrando nas roupas já, enfim, não é o mesmo corpo, né? Não, nunca mais vai ser. Mas voltei e, graças a Deus, passou e eu voltei. A gente perde um pouco a nossa identidade, né? Pra ser, a gente vira mãe de fulano. Foi você que falou, eu acho, pra uma vez, você não tem mais seu CPF, foi você que falou isso pra mim. Seu CPF agora é mãe da Caterine, exatamente. Mãe do Gabriel. Mamãe, vem cá, mamãe. Você perde sua identidade. Agora, eu conheço gente que até hoje não deu clique. Ainda é mãe. Tipo, não tem vaidade. Você conhece gente assim? Conheço. Triste, né? Triste. É triste, porque a criança já tá lá, ó, voando. É. E a mãe ainda tá lá. Aquela cara, uma fase aceitável. Eu acho saudável você ter essa fase. É aceitável e eu acho que faz parte mesmo. Faz parte. Você tem que ter aquele luto, vamos dizer assim, né? Porque, pô, você não tem tempo pra nada, cara. Me deixa, entendeu? Sem descabelada, me deixa sem vaidade. Daqui a pouco... Mas tem que ter o momento de virar a chave, né? É verdade. Tem que ter. É verdade. Gente, eu anotei tanta coisa aqui pra gente. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li aí na internet, até conversando com ela fora das câmeras, teve alguém que compartilhou um texto, enfim. Ah, sim, foi. Não sei se é uma pessoa de pedagogo, não sei. Que estava contando que na creche onde o filho de alguém estuda, um pai foi lá, bateu na creche e perguntou assim, por que vocês não funcionam no final de semana? Porque o final de semana os pais querem descansar. Ou seja, você deixa seu filho na creche de segunda a sexta. Sim. E no final de semana a gente queria deixar, porque de segunda a sexta a gente trabalha, ele tá na creche porque a gente trabalha. Mas no final de semana a gente quer descansar. E não tem com quem deixar o filho, enfim. Eu achei um pouco engraçado, achei que beira um pouco o desespero. Mas também me coloquei no lugar da pessoa que falou isso, porque eu passo por isso, no final de semana, a Caterina é integral comigo e com o Bruno, às vezes fica na minha mãe um pouquinho, e a gente tá muito cansado, mas assim, a gente escolheu ter filhos, enfim. E o resumo da ópera que o cara falou era, se você tem esse tipo de atitude, não tenha filhos. Porque se você quer dormir até tarde, você não pode ter filhos. Se você quer sair, você não pode ter filhos. Se você quer ir à academia, você não pode ter filhos. Se você quer viajar, você não pode ter filhos. Ou seja, não tenham filhos. Eu não concordo muito com isso. Não sei se a sua opinião. Eu acho assim, tenha filhos sim, cara. Dá um jeito, gente. Dá um jeito. Tudo na vida se dá um jeito, né? Não tem... Ele estava orientando as pessoas a não terem filhos. A orientação acho que é pesado demais. Mas eu hoje... Com um filho, eu posso dizer pra você que eu entendo quem não quer ter filho. Eu também. Eu entendo e apoio. Eu apoio. Porque a minha vida mudou completamente. A sua mudou completamente. Mesmo que você tenha apoio e ajuda, nunca mais vai ser a vida que você tinha, né? Até pelo menos ficar, acho que nem adolescente, né? Depois independente é outra história. Mas assim, eu apoio. Eu não acho que... tem até uma amiga que se mudou lá pro meu condomínio e falou, Ju, eu falei, e aí, Flavinha, casou agora? Falei o nome, ó. Falei o nome. Você casou agora? E aí, não quero. E você, o que você acha? Eu falei, eu acho maravilhoso. Você quer viver assim com seu marido? Tá lá com os cachorros dela, com a vida dela. E é feliz assim. Aí tem gente que vai falar assim, não é feliz. Tem gente que fala, né? Não cara. É porque é uma decisão dela. Hoje que eu tenho filho, eu vejo que... Será que realmente... ter filho é sinônimo total de felicidade? Você já se fez essa pergunta? Não, nunca fiz. Será que ter filho é sinônimo de felicidade? Porque felicidade para outras pessoas é outra coisa. Sim. Né? E não é porque ela não pode ter filho, ou porque ela não quer, ela quer viver. E eu entendo porque ela não vai conseguir viajar como ela viaja, ela não vai conseguir fazer as coisas que ela faz. Agora, fazer apologia a isso, não. Eu jamais vou concordar com um cara e falar assim, não tenha filhos porque você nunca mais vai acordar cedo. Realmente, o que eu mais gostava de fazer era dormir. E eu não durmo hoje em dia mais, só durmo na hora que o Gabriel dorme. Porque quando ele tá acordado, quem vai ficar? É verdade. E a gente não pode tirar o olho um minuto. Nada. Final de semana, é tudo, ele com ele fora, né? Com o Paulo fora, é sábado e domingo integral comigo. Eu tenho que arrumar o que fazer. Porque aquele soninho da tarde, ele já não tem tirado tanto. Então, não é um soninho da tarde que eu tenho também mais. Então, ou eu tenho que descer pro parquinho, ou eu tenho que brincar com ele, porque agora tudo eles puxam a gente pra brincar, né? Senão ele não brinca sozinho. Quer pintar, você tem que pintar junto. Quer brincar de carrinho, você tem que brincar junto. Quer jogar bola, você tem que jogar bola junto. Gente, é igualzinho, tudo igual, tudo né? Tudo igual. E puxa pela mãozinha, vamos lá no quarto pegar brinquedo. Então, assim, você tem que estar com disposição. Você tem que querer aquilo, né?
Final de semana, eu já fico pensando, por exemplo, hoje é sexta. Já fico, cara, o que eu vou fazer? Amanhã ele tem festinha, então já tem uma programação de sábado. Domingo não tem nada, de repente vou na minha mãe. Eu fico arrumando o que fazer. Porque se eu ficar dentro de casa com ele, os dois enlouquecem, né? Ele e eu. Então, assim, realmente é muito difícil. Agora, falar não tenha filho é pesado, né? Eu também acho. É pesado, mas eu entendo completamente quem não quer. E não acho ruim. Também não. Eu, até uma certa idade na minha vida, até 2019, eu não queria ter filhos. Eu tinha isso pra minha vida. Você tinha não isso? quero ter filhos. Porque a minha vida era... Não tô dizendo que a minha vida agora é ruim, a minha vida é ótima, mas a minha vida era muito boa no sentido de... No final de semana, eu acordava a hora que eu quis, a hora que me desse na telha. Eu acordo cedo porque eu quero. Aí eu acordo cedo, vou à academia, volto da academia, vou ao salão, volto do salão, vou ao shopping, almoço. Exatamente. Posso almoçar às 5 horas da tarde, posso me dar o luxo de não fazer comida, não fazer nada. Hoje... Ficar Bruno e eu, um olhando pra cara do outro, sem fazer nada. Hoje não. Adorava acordar tarde, adorava sair à noite. Nada de... E assim, era uma vida, era a visão que eu tinha de vida. Pra mim, aquilo ali era vida. Certo. Né? E eu não queria. E você era feliz assim. E eu era muito feliz. E eu já tinha uma vantagem do Bruno ter 2 filhos. Ou seja, eu não tinha responsabilidade de dar filhos a ele. Ele já tinha, ele já é pai. É verdade, ainda tinha isso. E eu no meu caso, ele pedia, né? E eu contava uma vitória disso. Eu me gabava disso. Meu marido tem filho já. Tô livre. E eu tinha uma questão de corpo também, muito vaidosa. Pesa. Não, porque eu vou, não posso. E eu era assim, gente. E eu tô certa, eu tô errada. Não existe. Era o seu momento. Só que em 2019, mais ou menos, na metade do ano, me deu um estalo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. É coisa de Deus mesmo, que acredita em Deus. Mas pra mim é porque eu acredito. Eu acordei um dia e pensei. Daqui, os filhos do Bruno não estavam lá em casa. Tava um silêncio, porque eles vinham a cada 15 dias, e quando eles vinham, sempre tinha movimento na nossa casa, e quando eles não vinham, era sempre aquele silêncio. Eu acordei e tava um silêncio na casa. Aí eu fui tomar café, eu falei, gente, a minha vida vai ser sempre assim, né? Quando os filhos do Bruno estão aqui, tem um barulhinho, mas eles são pontuais, eles vão embora. Mas quando não, a minha vida do Bruno vai ser assim pra sempre. E assim, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, e vai ficar eu e o Bruno, assim. Aí eu, poxa, a gente não vai deixar nada pro mundo? E comecei a me questionar de uma filosofia, sabe? Que eu nunca imaginei ter na minha vida, os pensamentos. E aí foi o que começou a questão da idade também. E comecei a ler involuntariamente gravidez tardia. Gravidez após os 35. Gravidez após... Aí eu, meu Deus, É a hora. É a hora. E foi. E, de repente, da noite pro dia, aflorou uma vontade de ter filho em mim absurda. Isso foi mais ou menos em agosto. E eu me lembro que eu marquei com o Bruno da gente jantar fora, num restaurante japonês. E a gente não falava sobre filhos, porque teve uma época que ele queria, eu dizia que não queria, a gente chegava a brigar. E isso era um tabu pra gente, então a gente não falava sobre o assunto pra não ter briga. E aí, um dia a gente saiu pra jantar e eu falei, Bruno, eu quero um filho. Aí ele, quê? Aí ele, cara, não vamos falar disso não, porque a gente vai brigar. Aí ele, olha só, eu vou ter um filho. E quem decide isso é a mulher, porque o homem não sabe de nada. É verdade. Dica para as meninas também. Filho é da mãe. Exatamente. Quem decide é a mulher. A única coisa que o homem decide é o sexo. Porque sai lá o espermatozoide do homem, sai o X ou o Y, e aí é o homem que decide. Mas a hora... O momento é seu. É a mulher. Eu falei, eu vou engravidar e você não tem controle sobre isso. Aí ele ficou rindo. E eu me programei para engravidar no final do ano. Eu engravidei dia 5 de dezembro. Ou seja, tudo conspirou. A vontade que Deus plantou em mim. E o tempo certo. Foi tudo muito assim... Foi tudo muito rápido. E foi uma decisão... Foi muito surpresa. E assim, é uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho até emocionante essa parte da minha vida. Porque eu não queria até um determinado momento. E quando eu quis, eu aceitei e falei, Deus, pode mandar. E ele mandou. É engraçado que, assim, essa história também é engraçada porque quando eu conheci o Paulo, no dia que eu fiquei com o Paulo a primeira vez, ele virou pra mim e falou assim, olha só, eu já fui casado e não tive filho, mas eu quero casar e quero ter filho, tá? Aí eu, esse papinho de homem, né? Primeira vez saindo com o cara primeira vez. Ele falou isso no primeiro dia. Ele sabe disso, ele conta isso pra todo mundo. Esse papinho de homem, quer ter filho. Mas pra mim não cola, porque na época eu não pensava em ter filho mesmo, não tava nem aí se ia casar ou não. E acabou que, né, daquele dia em diante, fiquei com ele todos os dias e a gente, em 6 meses, estava junto, casado praticamente. E aí ele falava muito isso. Ele falou assim, eu quero ter filho, eu quero ter filho. E
o que diferencia a nossa, não diferencia a nossa história? Porque ele já embarcava nessa época. E quando ele desembarcava, Carol, a gente fazia o que queria. Arruma as malas, tô chegando, vamos viajar. Viajar. Nada me prende. Ele ficava aqui 1 mês. Eu trabalhava, final de semana não trabalhava. Vamos viajar. Hoje você pode virar e falar assim, arruma tuas malas e vai embora. Vamos dar uma passeadinha de 1 mês, 15 dias. O máximo que eu vou é próximo. Eu não viajei pra longe ainda, desde que o Gabriel nasceu. Eu tô pensando se eu vou pegar avião com ele. Eu também nunca viajei de avião com ela. Eu tô com pavor, porque eu acho que essa criança não vai dormir, vai querer correr o avião inteiro, enfim. Então, a gente ainda não conseguiu essa coisa de viajar pra longe. Então, viaja aqui por perto. Mas antigamente, antes do Gabriel, não tinha isso. Era Não, e hoje, pra viajar, mesmo aqui por perto, é tipo 1 dia só pra fazer a mala deles, né? Gente, é uma preparação 2 dias antes. A quantidade de coisas que a gente tem que arrumar. A gente só viajou também aqui pra perto com ela. Acho que foram 3 vezes. Penedo, Angra. Também. Eu tive em Angra recente agora também. Gente, eu levei a casa. Pois é. Levei a casa. Tava frio. Você não tem essa. Arruma tuas malas. Que arruma tuas malas? A gente vai viajar daqui a 2 dias, né? Aí é o que eu tô te falando. É complicado. Porque quem não quer passar por isso, não tem filho. Filho, porque aí eu escuto as pessoas falando assim, mas vai passar, Juliana, uma hora eles vão crescer. Mas demora a crescer também, não é rápido, gente, não demora pra outra, entendeu? E também tem, assim, a pessoa também não pode ir na influência dos outros. Não, tem filho sim, vai dar tudo certo, tudo se ajeita. E aí a pessoa que tinha uma vida super agitada, super baladeira, tem o filho e ela começa a responsabilizar o filho. E, enfim, não é assim, bacana. A sua vida, uma polêmica também, mas assim, não no sentido da palavra, a sua vida fica chata. Vou dizer por quê. Porque a sua programação é infantil. Sim. A sua vida é infantil. Entendeu? Então, se você vai sair até para jantar e almoçar hoje, você tem que pensar se tem um parquinho no lugar que você vai. Porque eu não sei a sua filha, mas o Gabriel fica 10 minutos sentado. Mexe em tudo na mesa, derruba copo, pega faca. E mesmo que tenha parquinho, um ou outro tem que ficar junto. Então, um senta para comer, o outro tá no parquinho. Daqui a pouco o outro troca, vai pro parquinho. Então, é uma programação infantil. Sua vida vira uma vida infantil. Então, você quer passar por isso? Tenha filho. Eu não sei você, já viajou sem ele? Não, ainda não. Também não dormi nem fora ainda sem ele, acredita? Isso é uma polêmica também. Eu deixo a Caterine dormir na casa da minha mãe, que é 5 quilômetros da minha casa. E é vó, né? Tá né? Lá. Deixo ela dormir ali. E a única vez que eu viajei sem ela foi profissionalmente para São Paulo, 3 dias. Gente, essa experiência. Foi horrível. Eu deixei ela na creche de manhã. E já foi viajar. Porque depois a minha mãe ia buscar. Eu fui chorando daqui a São Paulo. Me sentindo a pior mãe do mundo. E olhando fotos da minha filha, até eu chegar no meu compromisso e me distrair. E também pensar como ela vai se comportar. Sim. Porque nunca ficou longe de você tanto tempo. Exatamente. E me senti péssima. Enfim, até os dias vão passando, minha mãe fala, ela tá ótima, nem lembra de vocês, tá brincando aqui. Pior que é mesmo, eles nem lembram. Ela só lembrou mesmo, eu voltei na segunda-feira, no domingo à noite, minha mãe falou que ela chamou muito mamãe e papai. Mas também, quando falou isso, eu comecei a chorar de lá, ai meu Deus, eu sou péssima, eu sou horrível. Enfim, é de cada um. Para uma viagem a passeio, de férias, eu jamais iria sem a minha filha hoje. Também não. Ele tem que estar incluso na minha dinâmica, na minha rotina. Eu vejo muitas pessoas que são super desapegadas e viajam. Um casal falou, vamos pra Argentina, que a gente foi pra Argentina uma vez com eles, de casal. Eu falei, cara, sem condição. Eu não vou deixar meu filho de quinta a domingo com a minha mãe pra ir passear na Argentina. Eu levo meu filho. Como é que é isso? Como é que as pessoas conseguem? Não sei, gente. É um desapego, né? Agora, eu tô passando por isso com o Gabriel e o Paulo, né? Porque é uma viagem, né, do Paulo. E aí, até então, ele era bebê, criancinha, não sentia tanto. Apesar de que o Paulo sempre ligava de vídeo. Mas agora, né, papai, papai, papai. Então, a gente já coloca na cabeça dele, quando o Paulo tá aqui, no mês que ele tá aqui, tudo que o Paulo vai fazer na rua, a gente fala assim, papai foi trabalhar. Pra ele já entender que o pai, mentira, foi jogar futebol na praia. Entendeu? Mas papai foi trabalhar. Aí, eu falei, cara, é a primeira, assim, vez que o Paulo tá indo embarcar, que o Gabriel tá grudado nele, né? Como é que vai ser isso na hora que ele acordar e não ver o pai? Mas foi de boa. Eu acho que por causa disso. Papai foi trabalhar e ligar de vídeo. Então, ele fica sem ver o pai durante um mês. Hoje, o Paulo ligou, ele não quis nem falar com o pai. Tava vendo desenho. Aí, o pai que fica sentido, né? O pai que não quis falar. Fala pro teu pai, dá bom dia pro teu pai. Olha, dá tchau. Ele
saindo da tela, assim, pra ver o desenho. Não falou, ficou de boa. Não sei com o tempo como vai ser isso. Essa questão trabalhar isso na cabecinha dele essa questão desse também. desapego de certas pessoas, desapego não. assim. Legal pra quem é, mas eu não consigo ser. E outra coisa, uma coisa que eu também não entendo tem gente que luta tanto pra ter filho. Luta tanto, quero, pede. Quando tem o filho, na primeira oportunidade, larga com a babá, larga com a avó E vai viver a vida normal de antes, né? Eu não consigo Não, dividir gente, a também minha não vida dá. da vida da minha filha. Pra mim é uma coisa só. Assim, Tudo, até uma coisa que eu queira fazer com uma amiga, eu tenho que pensar aonde que eu vou deixar, o que eu vou fazer, ou se ele vai comigo, se ele não vai. Não existe essa possibilidade de eu Exatamente. arrumar a minha vida sem pensar no meu filho. Porque provavelmente a pessoa que tem essa rede de apoio aí já sai com a programação toda. Para estar aqui hoje, eu fiz todo um esquema também. Acordei ele mais cedo, arrumei ele, levei ele na creche mais cedo para não me atrasar, né? Quer dizer, ele tá incluso no meu dia a dia, não tem jeito. bom, a gente estava falando sobre esse povo desapegado que deixa o filho. Gente, ensina isso pra gente. Como é que eu queria faz? ter esse desapego também. E eu acho que nem o Paulo também. Aí agora vamos falar dos homens. Tu acha que o Bruno é desapegado assim? Não. Ele tem cara de ser super... O quê? Quando ele vai dormir, ela vai dormir na casa da avó, nossa, Ele fica. Então, o Gabriel só não dormiu na avó porque não rolou, assim, da gente ter alguma coisa pra fazer e ele ter que ficar. Porque eu deixaria também de boa. Mas o Paulo também. Não, o Bruno, quando ela vai dormir na minha mãe, ele dorme com uma blusinha dela do lado, sentindo cheiro. Gente. Não, em São Paulo ele levou a roupinha dela pra ficar cheirando. Meu, Bruno, que isso, cara? Ele não fica assim, não? Tipo, liga pra saber se tá tudo bem. Sim. Manda mensagem. O Paulo, o tempo todo. Sim. Sua mãe já mandou mensagem, já falou se tá tudo bem? Porque ele passa dia na minha... Assim, o dia ele passa na minha mãe. Tá tudo bem? Ligou. Mas agora eu descobri uma coisa legal também. Que a tia da creche, elas fazem, tipo, trabalho de ficar... Como se fosse babá, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, às vezes tem alguma festa. Sim. Aí a tia vai comigo, eu brinco, teve uma festa junina lá no meu condomínio, festa grande a beça. E eu chamei um monte de gente pra ir. Cara, não consegui dar atenção pra ninguém. Aí, na sexta-feira, aí no sábado eu falei assim, chama a tia da creche que ele já conhece, né? Aí ela ficou lá brincando com ele, nos brinquedos, eu consegui dar atenção, pessoal, mas eu tava sempre ali, ó. Sim, né? Não ficou largado com a menina. É uma forma, né? De você dar uma atençãozinha, né? Ao pessoal que você convidou ali, que senão não para, né, Carol? Você não fica sentada na mesa. Você vai dar uma festa, um almoço, um jantar, você cuida do seu filho, você dá atenção pras pessoas. E assim, é uma coisa pontual. Mas é isso aí que eu ia falar, é diferente, é uma situação, né? Porque a gente também fica sem saída. Por exemplo, a gente tem nossa vida, a gente precisa... Eu fiquei tempos sem ir ao cinema, porque eu já não vou há muito chegou tempo a minha mãe hoje, ela cuida da minha avó idosa também, né? Então eu acho uma puta de uma sacanagem eu chegar num sábado à noite... Já tá lá cansada, minha mãe com os problemas cansada. dela. Mãe, toma aqui que eu vou sair. Eu acho sacanagem, embora ela deixa aqui, tenho certeza que ela não falaria né? não. Agora, você poder contar com uma pessoa pontual, que você confie, enfim. Numa situação específica, porque eu tinha convidado... Eu não me dei conta disso. Eu falei, cara, eu chamei um monte de gente, eu não consegui falar com ninguém. Porque ele rodou na festa. Eu falei, não, aí também já é maluquice na minha cabeça. Como eu já tinha convidado as pessoas, eu fiz isso. Mas é uma situação pontual. Agora, minha mãe também, você está falando da sua mãe. Pô, minha mãe já tem 73 anos. Ela não tem o pique. O Gabriel quer brincar de correr, né? E tão pesados, né? Se eu falar mãe, ela fala que vai ficar, mas eu fico com pena. Entendi. Entendeu? Então, assim, ela vai lá pra casa tomar conta dele, eu já deixo tudo no esquema, tudo arrumadinho. É tranquilo, mãe é mãe. É verdade. Vamos lá, a gente já tá indo pro fim quase, mas eu vou fazer só mais uma pergunta sobre a profissão. Como é que é a profissão depois que vira mãe? Caramba. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Então, antes, eu atendia particular. Eu estava com uma lojinha de roupa de ginástica também, antes da gravidez, né? Uma lojinha de roupa de ginástica. E dava aula de pilates. Então, eu estava fixa num lugar, atendendo as pessoas em casa e com a loja ainda. Que eu não ficava tão de frente, mas tinha que estar sempre lá. Mercadoria, essas coisas eu que fazia. E aí, eu saía de casa às 7 da manhã... Voltava 10, 11 horas da noite. Só não voltava tão tarde assim quando o Paulo estava aqui, porque a gente sempre tinha alguma coisa para fazer. Aí, engravidei, parei tudo, Carol. A academia fechou e a minha lojinha era dentro da academia. A academia fechou a loja. Peguei aquelas roupas todas para vender e me desfiz e acabei, não queria mais trabalhar com isso, ter isso de extra. Parei de atender particular, porque ninguém queria me receber em casa, porque eu também, além de estar grávida e não querer ir, as pessoas estavam paranoicas também e tal.
Também não fiz muito esse negócio de dar aula online, não. E o Pilates fechou, porque também era dentro de uma academia, fechou. Ou seja, fiquei em casa sem fazer nada. Aí as coisas foram amenizando e tal, eu pensei, cara, o Gabriel vai nascer. Não dá para ter a loja de novo. Porque quem vai fazer compra, mercadoria, fazer fechamento de caixa, eu com recém-nascido. Esquece, então a roupa não vai ser nem meu extra. E eu não vou conseguir atender mais ninguém em casa, por enquanto. Eu fiquei sem trabalhar, Carol, como eu te falei, até 1 ano e 3 meses. Que o Gabriel foi pra creche. Aí o Gabriel foi pra creche, eu me vi perdida. Porque o que eu fiz? Foi tão engraçado isso, eu botei ele na creche pra adaptação. Aí a tia falou assim, não, ele tá super bem. Eu falei, então olha só, eu moro do outro lado da rua, eu vou embora. Eu tava tão louca. Eu vou embora. Se ele chorar, você me chama? Não, mas não, eu só atravesso a pista. Se ele chorar, você me chama. Sabe pra onde eu fui? Eu fui pra piscina do condomínio pegar sol. Eu dormi na piscina do condomínio. Sabe quando você tá tão assim, precisando? Eu fui. Aí eu parei. Aí ali eu pensei, dentro na piscina, eu falei, cara, eu tenho que voltar à minha vida, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que voltar à minha profissão. Como é que eu vou fazer agora com o Gabriel? Aí o horário dele é de 10 às 6, né? Falei, pô, dentro de 10 às 6 dá pra eu fazer alguma coisa. A única coisa que eu consigo hoje em dia, eu não voltei a dar aula de Pilates porque eu não tenho como estar fixa num lugar. Vou te falar por quê. E aí eu falei, vou voltar particular. Aí eu me vi num bairro que eu não morava, que hoje eu moro no Recreio. Eu não conheço ninguém no Recreio. Meus pacientes que eu tinha eram todos de Jacarepaguá, porque eu nascida não, mas criada em Jacarepaguá. Não precisava nem fazer propaganda, porque as pessoas me conheciam. Aí agora eu tô em outro bairro, morando num condomínio que eu não conheço ninguém. Aonde que eu vou arrumar paciente? Como é que eu vou dizer para as pessoas, para o mundo aí que eu voltei, né? Mas aí grupo de condomínio, grupo de serviço de condomínio, aí eu comecei a divulgar e a coisa começou a voltar. Hoje eu já estou atendendo particular de novo, meus pacientes, alguns, né? Mas dentro do horário do Gabriel. Porque eu tenho de manhã comigo, levo ele na creche 10 horas e depois das 6, acabou. Uhum. O que eu estou conseguindo fazer hoje, depois das 6 horas, é minha vizinha, 2 vizinhas que eu estou atendendo, elas vão na minha casa e o Gabriel, graças a Deus, fica sentadinho vendo TV e eu atendo elas. É o que eu estou conseguindo fazer. Atendo na minha casa também, mas eu gosto mais de ir na casa das pessoas. E aí eu fico limitada nesse horário de 10 às 18. Quando o Paulo tá aqui, é mais tranquilo, porque eu consigo ficar depois, não preciso buscar na creche, eu não preciso levar na creche, porque essa função fica para ele. Então eu consigo trabalhar mais. Mas é isso, cara. Nunca vou conseguir. Por isso que eu tô te falando, né? Nunca mais vai ser igual. Porque depois eu não sei como é que é. A criança vai estudar só de manhã? A criança vai estudar só à tarde? Pois é, eu penso nisso Integral muito. é até quando? Eu penso muito nisso. E aí a minha vida vai mudando. Então eu não posso estar fixa. Outra coisa, por que eu não podia estar fixa? Não sei, Caterine, mas o Gabriel ficou doente, não vai pra creche. Quem fica com a criança doente em casa? A creche liga, tem febre, Na a creche hora. liga. Na hora. A creche liga Diarreia. quando o telefone toca e eu vejo creche fulana. Meu Deus do céu. A Aconteceu mãe alguma tá coisa. com febre, tem que buscar. Eles não ficam, não dão remédio. Assim, até dá se você pedir e tal, mas Febre não fica. não fica. Aí, pô, se eu tô trabalhando fixo num lugar, qual é o dono do local, o patrão, ou se eu for minha própria dona do negócio, como eu vou explicar para as pessoas? Olha só, eu não vou te atender durante uma semana, porque meu filho, o pediatra, deu 7 dias em casa que ele tá com a virose. 7 dias sou eu dentro de casa com ele. Como é que faz? Caterine teve sapinho na boca. Jura? 5 dias afastada. Ai. 5 dias aqui. Aqui. Porque aí não tem a tua mãe também pra Porque minha mãe ajudar. voltou a trabalhar. Ela trabalha em Niterói, na UF, né? Ixi, sua mãe foi minha professora, gente. E aí, o que acontece? Ela ficava até uma parte assim, ela chegava, tipo, 5 horas em casa. Eu passo aí e pego ela. Dava uma aliviada de 5. Mas da manhã, a parte era aqui. E a criança fica chata. A criança fica enjoada. Então, assim, é muito difícil, sabe? Essa parte, assim... Aí foi o que eu conversei com o Paulo. Aí é uma questão também de relacionamento com o teu marido e, né, graças a Deus, ele nunca foi desse de encher meu saco, eu tinha que... Pelo contrário, ele falava que era no meu tempo, na hora que eu quisesse, quando eu quisesse, se eu quisesse. Só que eu nunca fui de ficar parada, né? Não adiantava que eu ia... Ele sabia que uma hora eu ia voltar. Não como eu gostaria, mas dentro do possível. E graças a Deus ele entende isso. Também não me cobro mais, porque eu ficava me cobrando. Não, eu tenho que atender. Tem paciente, eu atendo. Não tenho, eu não atendo. Graças a Deus acaba que a coisa vai fluindo, né? E eu tenho paciente para atender. Mas é uma loucura, né? Porque
hoje também para estar aqui, aí você troca o horário de um, troca o horário de outro, e daqui a pouco sai daqui, eu vou atender, até a hora de buscar ele na creche, daqui a pouco já tá na hora da creche também, que voa, né? Voa. Ai, É mole não. E não você? é mole. Também foi tranquilo? Foi. Foi porque você trouxe, né? Não, no início, até a época que ela não andava, não mexia, era mais tranquilo. Hoje em dia é muito difícil. Ela não vai ficar quieta aqui Aqui dentro, né? Aqui na produtora tem escada, tem equipamento, tem fio, tem computador, é choque, é coisa que quebra. É muito Só difícil. quer meter a mão onde não pode. E assim, eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção a clientes, eu tenho Claro. os deveres, né? Eu não estou simplesmente aqui de corpo, eu estou de corpo e mente aqui dentro trabalhando. E é muito difícil. Então a creche acaba que Você não se concentra também. a creche, eu tenho muito que agradecer ao pessoal da creche. Embora a gente pague, né? E não é claro, barato. Mas É uma eles- troca, né? Você paga e eles te retribuem Exatamente. cuidando do seu filho. Santa Creche. Obrigada a quem inventou a creche. Obrigada a quem inventou as professoras, as monitoras, as pedagogas e todas elas. Muito obrigada. Muito amor que eles têm pelas crianças, porque, nossa, deve ser bem difícil. Muito. Só a gente sabe, assim. Só a gente que tem que se virar sabe dar o valor. Assim, eu acho que a gente deu um recado. Acho que a gente passou o que a gente queria, o recado, né? Acho que foi. Acho que sem muita polêmica, mas assim, a realidade. Né? Como eu falei, a realidade de pessoas comuns, que somos pessoas comuns. Você Sim. ainda tem seguidores e tudo, tem teu canal. Eu não tenho, não, nada disso, né? Então, às vezes, falta um pouco ouvir, né? A realidade, o dia a dia de alguém. Porque é muito fácil a gente sentar e conversar com uma pessoa que tem 100 quantos mil seguidores, uma rede de apoio maravilhosa, que teve filho de 1 mês, vai voltar pro trabalho, porque tem quem fique com o filho. Né? E essa é a realidade de um em 1 milhão, sei lá quantos milhões, e não é esse o meu intuito aqui. Claro. Eu sempre bato muito nessa tecla de que eu trago pessoas de verdade, independente do que a gente vai falar. Tipo, já trouxe influencer aqui, mas é uma pessoa de verdade que faz aquilo com um propósito de vida, que foi a Isa. Eu trouxe outras pessoas, psicólogas, que sempre tem algo a contribuir. Eu acho que aqui a nossa ideia é passar para as mulheres que, cara, ser normal é ótimo, tá tudo bem ser normal. A realidade é isso aí. Tá tudo bem ser estressado, tá tudo bem querer matar e xingar o filho, tá tudo bem querer matar o marido de vez em quando. Gente, é muito normal, né? E aqueles gritos com a criança que depois você se arrepende? A gente chora, a gente grita e chora. Eu dou tapinha na mão dela assim, depois eu choro escondido. Ai, não devia ter feito isso. Aí peço desculpa, vou lá e beijo a mão, sem ela entender o porquê que eu tô beijando a mão dela. Porque às vezes eu dou uns berros e eu olho, ele chega a olhar assim pra mim, olha, não critiquem a educação de ninguém, gente, porque só quem passa é que sabe. Só a gente realmente, cada um sabe de si. E trazer uma pessoa aqui que tem uma vida muito parecida com a minha e muito parecida muito corrida, né? Com a maioria. Foi a minha ideia e eu espero que vocês tenham Partiu gostado. De uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, mas... E assim, eu acho que isso vai me abrir as portas para trazer cada vez mais pessoas comuns aqui. Legal. Entendeu? Isso aí eu faço maior força, acho bem legal você fazer Falar isso. da vida como ela é, né? Esse episódio aqui foi uma maternidade na real. Eu conversei hoje com a Juliana Mendonça. Juliana, você quer dar o seu Instagram? Não tem nada no meu Instagram pra influenciar ninguém. Se vocês quiserem Só vai seguir. ter meu pequeno gostosinho lá. O Gabriel é uma graça. Gabriel, Caterine lá, muito fofa. Mini Carol. Se bem que... Não, ela tá a cara do pai agora. Então, eu achava bem parecido com o pai. Aí comecei a achar parecida com você. Agora tá misturada. Tá bem misturada. Tem umas coisas que você faz de chuquinha assim, que ela fica você. Fica bem menininha. E tem umas coisas que ela tá mais descabeladinha assim, mas não sei o que ela lembra ele. A cara redonda do pai. O meu é unanimidade, né? Eu acho os dois também. Você acha? Gente, é unanimidade. Mini Paulo, Paulinho. Não, eu acho parecido um pouco com você, eu acho. Eu acho que quem me conhece há mais tempo fala que tem uma coisa minha. Eu acho que tem. Mas acho que no final o recado é esse, assim. Não critiquem ninguém, porque cada um sabe da sua realidade. Cada um sabe do seu estresse, né? Não tem glamour. Não tem. Não tem glamour. Na real mesmo, é estressante. Não é fácil, mas é maravilhoso. É um amor incondicional. Só quem tem sabe. Então é isso aí, galera. Tá dado o recado, maternidade na real. Muito obrigada, Ju. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Foi ótimo, foi lindo. Adorei falar Fluiu das nossas... super bem, foi muito legal. Fluiu, falamos das nossas crias com muito orgulho de sermos mulheres normais, mulheres reais, mães de verdade.
E é isso aí. Se você está na dúvida de ter filho ou não, pense bem você consigo mesma. Não vou falar para você tenha filho. Não vou falar para você não ter. É de cada um. Cada um sabe de si. É de cada um e no tempo de cada um. É isso aí. Mas é bom, é bom. É maravilhoso. Esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de áudio também. Aqui no YouTube. Siga a gente lá no Instagram, @purple.podcast. Eu sempre olho porque eu esqueço, aqui nem tem. Mas segue a gente lá, se inscreva no canal, as notificações. Dê o seu like, encaminhe esse vídeo para uma mãe, para alguém que está passando por alguma minhas dúvida. amigas vão receber muito, se preparem. Assistam, comentem, deixem seu like aqui, que é muito importante para nós, tá bom? Eu vejo vocês na próxima segunda. Um grande beijo e até a próxima.